Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vocês têm medo de fantasma? Hoje, um canal que não tem medo de fantasma vai estar aqui conosco. Caça Fantasma Brasil vai estar aqui com vocês. Ghostbusters! There's some strand in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Cunha, ufólogo, pesquisador de campo, apresentador do canal Rodrigo Cunha Ufologia e do grupo e da página Ufologia Brasil Praia de Atafona, onde apresento lives sobre o fenômeno UFO. Falo também de astronomia, estudo climático, anomalias em geral, mistérios e sobrenatural, como hoje nós vamos falar. O objetivo do nosso canal é pesquisa e informação para todos. Então, antes de mais nada, vamos chamar os nossos convidados hoje, convidados especiais e mais do que especiais, João e Rosa, o casal Caça-Fantasma. João e Rosa, vocês estão aí ou vocês foram abduzidos? Estamos aqui. A gente que diz quem tem que abduzir. Tudo bom, Rodrigo? Muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui no teu canal, né? Obrigado. Para trazer a nossa experiência, né? Para conversar com você e todas as pessoas que estão participando dessa live. Isso. Eu quero agradecer imensamente vocês tenham aceito o convite, que eu sei como é difícil falar com vocês, tá? Eu sei, a agenda de vocês é uma coisa de doido, mas é sobrenatural. Sem dúvida, tá? sem dúvida. Mas eu fico muito grato, tá? Muito feliz de poder estar conhecendo vocês e também a todos aqui do canal que vão passar a conhecer um pouco do João e da Rosa, o casal Caça-Fantasma. Então, nada mais nada, então se apresente para todos aí, aqui do chat, dê uma boa noite para o pessoal do chat e conte um pouco de vocês. Então, eu sou João, a Rosinha, nós somos casados há 30 anos, né? A gente se conhece há mais tempo também, mais uns 35 anos, mais ou menos, aí que a gente já se conhece. E sempre foi, a Rosa sempre teve, viveu o sobrenatural, é a vida dela inteira, né? Que ela já vai falar. Eu sou um produtor, né, de rádio, TV e cinema, né? Sempre tive nessa área de produção, né, de cinema, filmes, videotape. Conheci bastante os antigos formatos, né? Fazia publicidade e tudo, até que encontrei com a Rosa. E aí, né, eu entendi várias situações que aconteciam comigo, os meus desmaios, né, que eu tinha, a minha desitimia, por que eu tinha que tomar o tal do Gardenal a vida toda. Aí eu entendi, né, que na verdade já eram conexões que se aproximavam. Dos meus 6 anos, eu trabalho nessa área, porque como eu sou vidente, telepata e sensitiva, então eu sempre tive comunicações com mortos, com vivos, com naves, tive experiências muito fortes, eu e outros grupos que estavam comigo. A nossa proposta muito é mostrar que nós somos, vamos dizer, parente longe dos extra ou dos intras. Nós somos a junção nós somos híbridos, né? Então, são os extras que não conseguiam adaptar ou estar nessa história do planeta, pegaram animais para que fizesse uma cruz e ficasse melhor. Então, essa é a nossa tese,
mas também temos muitas variáveis no sentido de que as pessoas traduzem que tudo é espírito, nem sempre tudo é espírito. Há energia de extras do início do planeta que ficaram aqui, há energia dos vivos, há fantasmas, há pensamentos negativos. Então, para lidar nessa área, precisa ter, além do conhecimento, a sensibilidade muito ativa para trabalharmos com as variáveis, porque senão a gente vai rotulando e não dando permissão para que possamos, a nós e outros, conhecerem. Muito interessante. Ô, João, eu vou pedir a licença de você e da Rosa para dar uma boa noite aqui para o pessoal do chat rapidinho, Claro, que o pessoal gosta, né? Dando uma boa noite aqui para o Space UFO. Deixa eu botar aqui nós dois aqui de novo. Space UFO, uma boa noite, pessoal lá de... Ele vem falar, pessoal lá de Santa Cruz do Sul, lá do sul do Brasil, o pessoal está aí, presente na nossa live. Boa noite, Renato Jorge, meu grande amigo Eunice Miranda, uma boa noite. Sidney Costa, boa noite. A caçadora de OVNIs, Dona Vilma Mazzoni. Gente, vamos lá no canal da Dona Vilma, ela está precisando que assistam, pelo menos, ela já tem todos os inscritos, só que assistem lá os vídeos dela para ela ser monetizada. E Ivan Medeiros, uma boa noite. Ivan, estou esperando você aqui para fazer a segunda parte da nossa live. Parafuso solto, uma boa... Parafuso, desculpa, não tem solto não, só parafuso. Gustavo, boa noite, meu amigo Gustavo. Boa noite para você. Deixa eu ver mais quem que está aqui. Narimã Ares Papa, minha moderadora, muito obrigado. O Sidney Costa, eu já falei, né? Boa noite, Sidney. Deixa eu ver mais quem. Beto Fonseca, boa noite, Beto, pessoal lá do Contato OVNI Ufologia de Cristiano Gonçalves, uma boa noite. Sandro Brandão, boa noite, seja bem-vindo. Tá, muito obrigado pela sua presença. Leandro, GSA Garagem Sociedade Automotiva. Leandro, boa noite, muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Maria do Carmo, boa noite, minha moderadora. Muito obrigado por você estar aqui. Deixa eu ver mais quem, que eu não posso esquecer. Rapidinho. Paulo César esteve aqui falando sobre Amazofia. Uma boa noite. Maria Cecília de Medeiros Chaves, uma boa noite, minha amiga. Muito obrigado por estar aqui novamente. Deixa eu ver mais quem. Rapidinho. O pessoal gosta. Gerson Salles, lá da Icedan, da Amazônia, esteve na live passada falando sobre a Amazônia. Muito obrigado, Gerson, muito obrigado. Ele falou de lá mesmo, lá do eu acho que foi de Belém. Esteve aqui falando sobre as coisas, sobre o instituto dele, esse Icedan. Muito obrigado. Tá? Lisiane, muito boa noite. Desculpa que eu estou sem óculos aqui. Eu tenho mania de tirar meu óculos e não boto mais. É uma coisa séria. Então, uma boa noite. Vinícius Pacheco, boa noite, meu amigo. Está dando uhul, que bom. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu acho que já foi todo mundo. Deixa eu ver. Aqui, Riba Menezes, de carona na Trilha dos OVNIs. Tá? Pessoal, Riba Menezes, grande ufólogo. Uma boa noite, meu amigo. Bom você estar aqui também. E o Cristiano Gonçalves apareceu aqui também, Contato OVNI Ufologia. Vai lançar um livro em breve e vai estar Salve, Cristiano, querido amigo. Eu sei que ele já conhece vocês. Ele já mandou um zap para mim antes da live avisando isso. Querido. Ele vai estar lançando daqui a pouco. Macaé, né? Não, do Rio de Janeiro. Está no Rio, Ele é do Rio. Ele vai estar lançando um livro e vai estar fazendo o pré-lançamento aqui também no canal. Tati Camargo, uma boa noite. Dá um abraço para o Rude. O Rude deve estar com o Space UFO. Então é isso.
Pode falar, João. Pode Não, falar. é que eu vi que a Rosa não tinha conectado. Aí eu disse, pô, o Cristiano lá do evento de Maria da Fé lá, certo. Eu vi que ela... São muitas histórias que às vezes a gente esquece dos personagens, mas agora eu lembrei. Isso. Eu estou tentando aqui pegar um trabalho de vocês, só que eu só consegui puxar ele em outro formato, mas vou botar aqui mesmo. Vocês fizeram já vários livros, já escreveram vários livros, né? Sim. Mas tem 2 livros que vocês estão, vamos dizer assim, que ainda estão vendendo aí, né? Como que é? Me explica isso melhor. Como que é? Isso. Já foram... Então, esse aqui, esse foi o primeiro livro da Rosa, em 2001, né? Chamava Paranormalidade, o Elo Perdido, aonde a Rosa chamou justamente de elo perdido essa conexão nossa com os extraterrenos. Na verdade, esse elo perdido é a paranormalidade, que é o principal gene alienígena que nós temos, vamos dizer assim, né? Então, nesse livro, ela aborda a criação da raça humana, a colonização, mas em poucas páginas. Depois já parte para a utilização prática da paranormalidade no dia a dia e tal. E esse já esgotou, a gente quer mais adiante publicar novamente. E hoje o que nós temos são esses 2 livros, o Espíritos de Fantasmas e Caça-Fantasmas Brasileiros, né? Que a gente... Eu acho que eu tenho como compartilhar aqui a tela aqui, deixa eu ver aqui. Esse daqui, não sei se vai dar para ver direito. Isso, apareceu aí. Isso, perfeito. Né? Então, esse aí são mais de 30 casos resolvidos do YouTube, né? Que são do YouTube, a gente selecionou junto com a Planeta e a gente desenvolveu mais, explicou mais os casos. Então, tem explicações que somente no livro tem, né? E fechamentos, que até depois que, quando passa um tempo da investigação, você pode acompanhar, né, o desenrolar do que foi feito. Então, esse é o livro. O outro, Espíritos de Fantasmas, esse foi ditado, né? Porque cada paranormal tem uma conexão, né? Tem uma linha. O pessoal tem a linha de cura, o pessoal... Quer dizer, existem várias configurações que são determinadas pela genética, né? E a conexão da Rosa é com a energia da morte, né? Então, esse livro, né, Os Espíritos... Deixa eu abrir aqui para você. Eu estava procurando o outro, mas não achei. Eu acho que eu não botei ele aqui. Mas você já está mostrando aí, né? Pois é, esse aqui foi a própria energia da morte que passou para a Rosa, né? A proximidade da Rosa é muito forte com ela que nos acompanha nas investigações, justamente para a gente poder encaminhar as almas, as energias, né, que a gente encontra, né? Então é uma configuração específica da Rosa como paranormal. E esses livros a gente vende, né, R$60 os 2 já para o envio para qualquer cidade do Brasil, né? R$60 os livros, mais o envio já. Eu ia até te perguntar isso, como que faz? É só entrar em contato com vocês, né? Pelo e-mail, visãoparanormal@gmail.com. Eu vou colocar no chat aqui o e-mail. E outra coisa, está na descrição da live. Eu posso botar aqui. Perfeito. Ótimo. Eu posso botar aqui. Deixa eu puxar aqui até direto lá da... Vou fechar a porta ali. Tu ligou o ar, né? Eu liguei o ar, estou sentindo calor. As luzes são muito fortes. Aqui, hoje, graças a Deus, está chovendo. Graças a Deus. Não, hoje está fresquinho, mas essas luzes que o João bota são muito fortes, então vai esquentando o ambiente. Botei visão paranormal. Bom, tá certinho aí, né? Isso.
visãoparanormal@gmail.com. Tá certo, muito obrigado. É isso aí. Tá? Então, quem quiser pode tirar o print da tela ou ir aqui na descrição da live, que vai estar não só o contato, como todas as redes sociais do João e da Rosa, do casal Caça Fantasmas Brasil. Muito vai obrigado. Estar amigo. aqui, tá? Aqui a gente... Pronto, aqui. Eu faço tudo direitinho. Então, aquele negócio, porque eu até fiquei interessado em adquirir o livro, depois eu vou ver com vocês, em off, né? A gente vai ver, eu vou comprar os livros depois. Não, eu vou te mandar de presente, pode deixar. Não se preocupa não. Aqui, ó, a Lisiane está falando aqui, os livros são maravilhosos. A Lisiane, querida, é uma seguidora nossa de muito tempo e sempre nos acompanha nas lives, nas entrevistas. Obrigado, Lisiane. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu peço até desculpa que eu não consegui enxergar direito, aí eu vi Lisiane. É a falta de óculos, a gente vai ficando com uma certa idade, a gente não vai... Ela estava falando que tinha um ruído no fundo, é a nossa cachorrinha roendo o osso. E ela dizia ali, a Maate, né? Roendo o osso. Que, por sinal, faz parte das investigações também, não faz? Essa última agora ela participou bastante. O João e Rosa, uma pergunta para começar. O que diferencia o trabalho de vocês para o trabalho lá dos gringos, lá, dos americanos? O que diferencia, que tem assim, uma coisa que é completamente diferente deles? Muito. Muitas, né? Que diferencia de todos os... É tão diferente, Rodrigo, que eles nos colocaram no Hall da Fama entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo. Eu tenho aqui, essa foto aqui. Isso. Deixa eu botar aqui. Nós estamos aqui a Rosa, né, junto com o Padre Pio, né, o verdadeiro Padre Pio, né, e eu estou mais aqui está o casal Warren, ó. Deixa eu botar vocês primeiro aqui, pronto. O casal Warren, e eu estou aqui mais no início, ó, com um americano também aqui, né? Foram os próprios pesquisadores americanos, os investigadores americanos que nos indicaram, justamente pelo nosso trabalho diferente. Em que sentido? Né? Nós utilizamos os equipamentos também, os medidores de campo eletromagnético, utilizamos os termômetros, utilizamos as câmeras térmicas e visão noturna. Mas o foco, né, o primeiro filtro do nosso trabalho é a visão paranormal. Quer dizer, o que a dimensão paranormal está falando? Né? Então, a gente descortina a dimensão emocional, organiza as informações racionais, mas deixa fluir através da vidência e da telepatia da Rosa e da sensitividade, porque às vezes também as percepções vêm pelo sentir, e a gente traz essa informação para primeiro plano. Né? Então, e aí a gente sabe se o local tem um espírito, tem um fantasma, tem uma emoção impregnada das pessoas que viveram ali, ou é fantasia, é mentira, ou é doença, é ilusão. Quer dizer, é importante você saber identificar, né? Porque senão essas são tantos relatos e tantas coisas que todo mundo se perde, ninguém sabe, mas e daí? Né? O nosso resultado se comprova justamente depois das investigações, porque os lugares que tinham ocorrências paranormais deixam de ter ocorrências paranormais, as famílias se organizam, se tinha um problema, o problema sobrenatural é resolvido, e quando não é sobrenatural, a Rosa faz o diagnóstico e indica a terapia, né? Necessária para organizar se é um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, né? Então, o que nos colocou nesse destaque também, né? Lá não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, em vários países que nosso trabalho foi divulgado, é justamente
essa solução dos casos. Nós somos conhecidos por solucionar os casos. Independente de crenças também. Principalmente, boa, Rosa, independente de religião. Né? Isso, quer dizer, nós não levamos nenhum dogma, nenhuma leitura religiosa. A Rosa usa as leituras religiosas quando precisa falar com os mortos. Então, porque ela fala com os mortos dentro da religião deles. Né? Então, quer dizer, e é nesse sentido que a gente consegue encaminhar eles e consegue também ser o que a situação precisa. A Rosa, ela aprendeu com a paranormalidade dela ser a mutante que a situação precisa. Então, ela vai ser mais firme, mais paranormal, ou vai usar mais a telepatia, ou vai trazer mais informações pela vidência, né, conforme a situação pede, né, para a solução, porque você tem que saber se o espírito que está ali é de um alienígena, um espírito é de uma pessoa, o espírito se são só as emoções da pessoa que está causando os fenômenos, qual o trauma que originou a possessão, né? Então são situações que o sobrenatural pode trazer e traz para resolver. Interessante, é muito. Eu acho que se eu fosse perguntar tudo que eu quero perguntar, eu acho que eu fico uns 2 dias aqui, cara. Então, vamos lá, nós estamos em casa. Não. Olha, vou já lançar uma pergunta que já chegou aqui. Rubão Ladeira, ele é lá de Varginha, tá? De Varginha, que ele já deu até entrevista já pro canal History Channel, tá? Maravilha. Sobre o caso lá, né? Aí, a loura do banheiro, a mulher de branco, a noiva do corpo seco, é isso mesmo? E outras entidades são recorrentes em vários lugares. Existe alguma relação paranormal ou são somente lendas urbanas? Não, há casos que são verdadeiros. Há casos que nós fomos da loira do banheiro, era, sim, de fato, havia a história, tudo. Outros, para chamar atenção, vão criando, pegam as histórias dos outros e vão criando. Então, nem tudo que é falado é verdadeiro. Entendi. Porque, também complementando, porque essas... depende das energias, elas acabam utilizando essas formas, né, para causar acidentes, né, quer dizer, cada situação é única, mas acaba sendo recorrente algumas situações pelo trauma, né? Pelo trauma e pela cultura. Porque, vamos dizer, a energia em si, ela não tem forma. Caso não seja um espírito, um fantasma. Então, ela não tem forma, ela é uma energia que ali houve um acidente, as reações das pessoas vivas ficou impregnada e ela essa energia começou a criar vida. Então, ela precisa de acidentes, ela precisa a energia daquele momento, daquele acidente, daquela tragédia. Então, ela se transforma em algo que a razão e as emoções ou a cultura do local absorva para que leve um susto na direção e tenha um acidente. O pessoal da Space UFO comentou aqui que conheceu o trabalho de vocês dois quando vocês estiveram lá na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Cidade essa com muitas histórias no campo sobrenatural. Sim, em Rio Pardo a gente fez uma expedição pelo Rio Grande do Sul, já fizemos várias, né? Já andamos em várias cidades lá. E tivemos o apoio lá em Rio Pardo. Deixa eu ver qual foi o caso em Rio Pardo. Eu não lembro. Por favor, lembra para nós qual foi a investigação aí, que eu acho que eu estou misturando com Cachoeira do Sul. Algumas informações aí, que também é no sul lá. É que a gente teve toda a fronteira com o Uruguai, lá até São Borja, Uruguaiana, aquela parte, depois a gente voltou para casa.
tivemos em Santa Rosa, bastante no Rio Grande do Sul, que é a nossa terra, né? A gente já investigou muito lá. Aproveitando aqui já, enquanto ele responde, a Maria Cecília de Medeiros Chaves perguntou: vocês já enfrentaram, falando de formas ou pensamento? Aí eu não entendi muito. Forma pensamento que fala, isso mesmo. Isso não mesmo? é bem forma pensamento. Não, ela está perguntando. Não é forma pensamento. Forma pensamento é uma leitura. Nós falamos, quer dizer, a energia vamos dizer, que eu coloco na minha casa, porque tem briga, tem raiva, tem ódio, ela fica impregnada. Uma pessoa com sensibilidade vai captar. Ou se eu colocar coisas boas na energia da minha casa, as pessoas vão captar através da sensibilidade, de um arrepio, de uma intuição. Forma pensamento eu estou criando essa forma e penso que essa forma existe. Entendi. Daqui a pouco o Space UFO já deve estar botando aí, a gente vê, retoma isso. Diz uma coisa, Rosa, existe aqui no Brasil algum órgão, vamos dizer assim, oficial para esse lado paranormal que ajude, sei lá, não sei. Não, então, a gente tem uma experiência, né? Eu criei a Associação Nacional dos Investigadores Paranormais, né? E paranormais, mas não... nós conversamos com várias pessoas, né, com bastante relevância, né, no Brasil todo. Chegamos a montar uma associação, conversamos, mas daí depois começaram foi um ano antes da pandemia, e depois, quando a gente estava começando a formatar um evento, entrou a pandemia e acabou, né? Quer dizer, está tudo desarticulado, temos uma marca, temos as redes sociais, mas acabou desarticulando. E eu não sei se vai seguir, né? Até porque os paranormais, eles fazem opções de frequentar uma religião, uma teoria e uma prática. E para tu usar a palavra paranormal, você não pode ter esses condicionamentos, porque senão você não vive a sua experiência. Você tem uma experiência e vai ser conduzida por regras ou por terceiros. Vamos dizer, tem paranormais? Sim, tem. Estamos cheios. Mas eles se condicionam no desenvolver do seu autoconhecimento por falta de conhecimento, por insegurança, por pressão da sociedade, pela religião dizendo que tu é um médium, tu é de cura. Isso são leituras. O paranormal ele é campo neutro. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa que poderia ser chamada de paranormal é a benzedeira, porque ela não defende, vem para a minha religião, a regra é essa. Ela tem uma capacidade que se chama de dom, através da energia das mãos, da energia da intenção, e ela benze. Ela é uma paranormal sem os condicionamentos e as leituras. Ela criou um sistema próprio. Também a gente não inclui na área paranormal os parapsicólogos, né? Porque os parapsicólogos, eu estava lendo até, eu não conheço muito, eu conhecia um mais assim, até pelos enfrentamentos, né? O Padre Quevedo, mas porque na verdade eles não estão ligados aos paranormais, eles continuam questionando isso, e para muitos que eu vi que são de relevância, para eles ainda não foi provada a comunicação com os espíritos, com o outro lado. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, esses se juntam ao pessoal que não acredita em ufologia, né? Inquisição, que é a turma do não. Moderna. Só um detalhe. A parapsicologia... Gente, o sobrenatural não pode ter um julgamento só racional.
Porque só quem vivencia algum processo vai entender o outro que está vivenciando. Desculpe, o ginecologista jamais vai ser dentista. Entendi. Entendeu? Não tem como, apesar de todo o estudo, eu tenho muitos livros de parapsicologia, que todos eles trabalham em cima das mesmas histórias, só inverte a tradução do escritor, porque eles não têm vivência, eles nem sabem até que ponto era a sensibilidade, se podia. Tem a sensibilidade, mas tem outros fatores. Então, o racional, por mais estudo que tenha, ele não tem condições de analisar um paranormal. Até com a pergunta que eu fiz sobre se tinha um órgão, né? Aí o Curitibanos botou Paranormal Investigator National Association. Sei lá, eu não sei como falar em inglês, é isso mesmo. Mas vou aproveitar até a pergunta, o Curitibanos aí. Curitibanos, muito obrigado por você estar fazendo parte do grupo aqui dos apoiadores. Com a sua ajuda, está aqui, ó. Foi comprado o suporte, né, o braço para o microfone, que agora já está muito melhor. Muito agradecido, tá, Curitibanos? Muito agradecido. E o Space Wolf montou aqui, ó. Era um senhor desencarnado, muito rude e de grande campo magnético. Ele era muito machista e ficou revoltado com a presença do João e da Rosa. Ele era do tempo da Guerra dos Farrapos. Não foi esse que segurou seu braço, não, Rosa? Não. Esse foi de São Paulo. Esse foi um general, parece, alguma coisa desse estilo. Foi um coronel aqui. Coronel, isso. O Barão de Grão-Mogol aqui. Esse é do Barão, ele está falando. Pois é, o que segurou o braço foi. O que quebrou o braço foi aqui em São Paulo. O que quebrou o braço foi o Barão. E esse aí, eu sei. Foi isso. Eu lembro, sim. Aí que tá, né? A gente vai. As pessoas aceitam a gente porque nós não temos uma fórmula, assim, mas muitas pessoas às vezes se incomodam com um tipo de informação que o sobrenatural traz, né? Mas tem um detalhe, obrigado por ter tocado nesse assunto, porque nós vibramos lá em cima o que fomos aqui embaixo. Essa pessoa era assim, a energia, essa alma era revoltada, ruim, má, porque em vida ele foi má. Quer dizer, nós somos a vibração do que foi vivido. A nossa alma, ela... Vamos dizer, a gente nasce com a energia da alma. A alma, quando está na Terra, ela tem uma força. Depende muito da nossa índole, da nossa genética e do nosso querer. Agora, as pessoas têm essa sintonia do mal, do ódio, da vingança, já vindo de ancestrais, realimenta. Então, quando ele morre, que a energia da alma sai impregnada pelas emoções, pela genética e pela personalidade. A Lisiane botou aí, Rio Pardo foi a casa centenária. Né? Isso mesmo, esse senhor já era um espírito, esse que veio fazer a... Gente, falar para o pessoal que está... Eu estou guardando as perguntas ligadas à ufologia para o segundo momento que a gente vai ter daqui a pouco. A gente está primeiro conversando sobre o lado paranormal. Estamos nos conhecendo. Eu vou fazer agora uma pergunta, está fora do meu script, vamos dizer assim, tá? Ô, Rosa, de vez em quando eu estou aqui, eu sinto a presença, eu estou falando que eu já vi um rapaz apareceu no meu quarto, eu com o quarto todo trancado, e passou pela porta. Foi embora. Eu vi. Volta e meia eu sinto cheiro de... um odor, uma coisa mais gostosa do mundo. Parece, não sei o nome, o perfume, não, um perfume. Eu sinto, e só eu sinto aqui em casa. Eu já perguntei isso para várias pessoas, tá? Eu já vi várias coisas aqui.
Volta e meia eu vejo relance, eu vejo um vulto, e eu não sei o que é isso, entendeu? Bom, como você sabe, todos nós temos sensibilidade. A tua é esporádica, é para você, é algum aviso. O perfume indica a sintonia boa, positiva, do que o seu ambiente está cheirando, está vivenciando, está exalando. Só que uma curiosidade: você conhece o rapaz que você. A Não, roupa. não deu para ver direito. Que, tipo assim, quando eu virei, ele percebeu que eu virei, ele tipo correu assim, foi rápido e passou Então, pela porta, a porta fechada, ele passou pela porta. só que preste atenção se esse rapaz não é a sua energia Uhum. materializada, que a gente pode chamar de guia, de anjo da guarda, de mentor. Você está mexendo no mundo que, querendo ou não, com a sua sensibilidade, flui as coisas. Então, a sua energia se mostra. Então, ela Entendi. cria forma que é de um homem, de um rapaz, e sai para mostrar, olha, isso eu me transporto. Eu me transporto, significa que eu sou uma energia. A sua própria energia cria essa formatação. E o cheiro é que você é uma pessoa de índole boa, está fazendo esse programa com as melhores das intenções. Isso é Então, verdade. é isso que você está sentindo a presença. Eu até que deixar assim, porque eu faço isso, eu tenho esse canal por uma coisa que eu gosto e acredito. E só trago pessoas sérias aqui. O trabalho de vocês é a coisa mais séria que eu já percebi, já vi aqui. Eu já vi vários canais de caça ao fantasma, não sei o quê, mas eu vou até entrar numa pergunta que eu era para deixar um pouco para depois. Existe também canais sensacionalistas, né? E canais realistas, vamos dizer assim. Como que, né, que o sensacionalismo atrapalha o trabalho das pessoas que querem trabalhar direito, né? Tem um detalhe: os sensacionalistas não são feitos por paranormais, são feitos por oportunistas que achou que isso é uma moda, então vamos ganhar dinheiro e vão aparecer. Porque o paranormal ele tem uma postura, um conhecimento, quando ele vai fazer algum processo, ele busca a história, ele conta a história, se usa aparelhos, se traz pessoas para confirmar. O sensacionalismo são pessoas que usam a oportunidade ou para ganhar dinheiro no YouTube ou para se destacar, porque ele não tem outra coisa para fazer, então pegou uma área que Isso não existe tem até muita. na ufologia, também existe muito. Sim, Não é só não, querido, é em todo lugar. vários outros Mas eu lugares. estou falando das nossas, que as coisas estão muito fora de É, consenso. Só que isso uhum. dá retorno. Se você não tiver uma postura, mexe uma hora tropeça. Eu não vou citar o nome do canal, mas eu vi um que eu achei uma falta de respeito para quem está do outro lado. O cara botou fingiu que estava aparecendo um padre, não sei o quê, aí botou um cara, mas só botou tipo relance e saiu correndo. Pô, o cara fala, se aparece, depois aparece o padre lá que ele pediu tanto para aparecer e sai correndo. Aí eu falei, isso, mas a gente vê que foram coisas montadas, colocadas no local. Eu acho uma Porque falta de respeito isso. isso requer, além do conhecimento, de busca de dados para ver se de fato ali tem um sobrenatural, tudo requer vigília. Ele não é aparece, aparece e aparece. Às vezes a gente vai em lugar, passa a noite toda, não aparece nada. Eles não Uhum. estão aí para aparecer para a televisão, estão ali para se comunicar com um paranormal para dar o seu recado ou para pedir ajuda. Por isso que essa brincadeira está ficando cada vez mais clara que não é uma coisa coerente.
Como é que eu vou no lugar, qualquer lugar aparece fantasma, qualquer lugar toca o aparelho, qualquer lugar... Não, não é porque é uma casa abandonada, não é porque é um lugar que não se mora, que aparece coisas. Tem que ter uma história. Bom, nessa casa aparecem coisas. Um espírito, um barulho. Quem já viu? Fulano, eu já vi. Daí as pessoas vão dando informação. Se vai lá, se faz a vigília e se deixa a coisa se manifestar. Caso contrário, já está claro que tem muita, eu não vou dizer brincadeira, necessidade nem de difamar o sobrenatural, porque não estão, são racionais querendo algo que não tem como. Aparece. Isso é a maior afronta para o sobrenatural. O sobrenatural não trabalha na razão e no verbo e nas emoções. O sobrenatural trabalha em vibrações. Se ali tem o paranormal que vibra para a comunicação telepática, eles vão se comunicar telepaticamente, mas tem que ter o cosmo tem regras para os paranormais. Não tem regras as pessoas que acham que tudo é uma brincadeira desrespeitosa. Vão brincar, vão fazer pegadinha com outras coisas, não com isso. Tá. Então vou dar, depois eu vou fazer umas perguntas aqui que já tem, mas vamos dar 30 segundinhos para tomar uma água e deixa eu passar os canais parceiros aqui, senão eles brigam comigo, tá? Rapidinho. Pronto. Parabéns, ótimo, muito bom. Rapidinho. Só a gente faz umas parcerias, são a gente que os canais se unem em prol da ufologia, passar a ufologia para os outros, né? Isso que é bom. Né? E vamos lá. Ivan Medeiros perguntou aqui: existe possessão demoníaca? No caso afirmativo, vocês mesmos conseguem resolver ou chamar um exorcista? Bom, é muito interessante essa pergunta. O exorcismo é uma leitura para trabalhar com uma energia. Já é uma dinâmica de uma religião. As possessões demoníacas, o demônio, primeiro, o pior demônio é o homem. Quando ele morre, com todo o seu ódio, a sua frustração, ele vai vibrar com pessoas da mesma sintonia, constatando também a sua genética. Se eu for uma pessoa muito ruim, eu não sou, eu não quero, mas eu sou. Então, trabalhe a sua genética, que já vem da sua genética, pessoas más. Vou botar coisa recente, tá? Que maltratavam os escravos, que mataram os índios. Então, você já tem uma genética pesada. Se eu não me cuidar, se eu não tiver a minha visão positiva e construtiva, o meu lado negativo vai ser realimentado e vai juntar-se com outros espíritos negativos. Demônio é um nome dado para o que a gente não conhece. Que as religiões, cada demônio é isso, é aquilo. Não. Pode ser o indivíduo com a sua história, o seu peso genético negativo, que vai para o coletivo, aonde outras vibrações semelhantes a eles vibram também. Agora, no nosso caso, nós não temos uma regra, porque a gente sabe, como vidente, como telepata, antes de ir, eu já sei mais ou menos com que eu vou me deparar. E a nossa preparação
não é entrar em combate, não é se autoafirmar, não é impor, não é nada. É chegar de coração aberto e perguntar por que você está assim, o que é que você precisa para sair dessa história que você herdou geneticamente e que você viveu na vida. Uhum. Aí a gente vai conversando, vai dando para ele a vibração. Não é paz, amor, carinho. A gente verbaliza para as pessoas, mas é a vibração da compreensão, é a vibração do respeito. E quando acontece, sim, que eles não querem ir, como eu tenho a minha protetora é a morte, ela é o canal que leva... Então, a gente pede para ela que ela venha e faça o processo completo, porque aqueles, na hora que você abriu, ele foi para junto do negativo. Agora, você abre o canal e leva, não importa para onde, porque nós somos responsáveis lá em cima pelo que praticamos aqui na Terra. Isso. Avisando que a Cíntia aí da equipe de vocês está aí nossa no amada. chat, aí, tá aí, ó. Deixei aí. Nossa amadinha. A Cíntia está ali. Tá aí. E um abraço a todos que estão chegando aí, né? Eu estou vendo aqui, João Paulo, Zumira, o que dá para eu falar, gente, eu até falo aqui, mas eu estou correndo aqui por causa do tempo, tá, gente? Eu até falo para ir devagar nas perguntas. Deixa eu perguntar, como que é a ligação de vocês com a ficção? O Caça-Fantasma lá do cinema veio parar aqui no Brasil. Eu acho muito interessante isso. A gente teve a trajetória da Rosa sempre foi independente, né? Embora tenha procurado e aprendido com muitas religiões, mas ela sempre que aprendia um pouco, entrava no processo de religião, acabava saindo porque ela via uma certa limitação, né? E querendo se enquadrar ela dentro de uma situação que ela não aceita ser enquadrada em nenhuma situação. E aí, a Rosa sofreu muito preconceito com isso. Não, até hoje, né, querido? Sim. Esse preconceito Não, você fala, minha amiga. Se tem uma palavra que define a Rosa, porque até a telepatia só ficou mais em voga depois, né, dos mutantes, né, do Dr. Xavier, vamos dizer assim, mas o preconceito, e uma palavra que define a Rosa é vidente, né? E você fala em vidente, né? E isso é uma coisa trabalhada pelas religiões, né? Que vidente era antigamente quase um sinônimo de charlatanismo, né? Então, como ainda. Não, existe muito preconceito. Isso acompanhou a Rosa, mas a Rosa nunca, quer dizer, incomodava ela, né? Mas ela nunca abalou, né? E nunca mudou esse formato, porque antes de ser de qualquer religião, ela era vidente, né? E isso, quando eu entrei, eu sou publicitário, né? Nós dois somos jornalistas, né? Mas o publicitário em mim é sempre muito forte. No que a minha vida, desde os 15 anos, eu trabalho com publicidade, né? Fazendo filmes e comerciais. E na ficção, como a gente trouxe os equipamentos, os medidores, né, já dentro do campo da investigação paranormal, eu vi que ainda a gente podia evoluir nisso. E quando eu notei que nós fazíamos exatamente o que os americanos, que os americanos, ou que o filme da ficção fazia, que era o quê? Né? O Ghostbuster. Quando não tem mais nada, não tem mais ninguém para chamar, não sabe mais o que fazer, liga para os caça-fantasmas. E era isso que acontecia conosco. A Rosa sempre foi conhecida, e até nos meios mais sérios de inteligência, né? Ela dizia, se não tem como resolver, chama a Dona Rosa, né? Então, essa situação, eu vi, não, tá aí o gancho. Quando eu peguei o caça-fantasma,
né? Eu peguei meio tímido, assim, eu fui colocando e até que eu registrei a marca. Caça Fantasma Brasil é uma marca registrada nossa no INPE, né? Como Investigação Paranormal também é uma marca nossa, né? Nós temos várias marcas, Híbrido dos Mutantes também é registrado, Avidente também é tudo registrado, são marcas nossas, que a gente... e aí nos deu uma leveza, as pessoas se perderam. As pessoas que queriam ser preconceituosas se perderam. Caça-fantasma, isso é brincadeira. Vem cá, vocês fazem festa de criança? Não, é uma maravilha o que a gente escuta. E as crianças, né, adoram, elas veio o carro e a gente conseguiu abrir uma nova dar uma nova cara para a investigação paranormal, né? E até isso é uma... eu venho falando disso até internacionalmente com os nossos amigos americanos e sobre isso, que o espaço, na verdade, que a parapsicologia queria ocupar, né, entre ciência e religião, e não conseguiram, porque ficaram num redemoinho racional perdido atrás, né, de uma prova racional de uma coisa que não existe, né, da forma como eles querem, né, mas que já está tudo provado, eles não aceitam. A investigação paranormal entrou nesse meio entre religião e ciência, né, que traz coisas da ciência, os equipamentos, né, um conhecimento técnico muito grande, que tem equipes que são muito aprofundadas nisso, né, e traz o lado espiritual, né, que pode agir nos casos sem... claro que as religiões têm saídas, mas as saídas que as religiões dão são sempre as mesmas para todos os casos, né? Quer dizer, elas vão enquadrar dentro das suas regras religiosas. Não é certo nem errado, se resolveu, tudo bem. Só que a gente vê que muitos casos não resolvem, porque chega para nós casos que o pessoal, como nos filmes da ficção, chamaram todo mundo e ninguém resolveu, né? Ou piorou ainda, né? Começam a criar, quer dizer, são situações mais simples, né? E eles começam a criar que é coisas de vidas passadas, que é não sei o que, eles começam a criar uma parafernália que é um demônio, que tem que gastar 15 mil reais para fazer um trabalho de limpeza e é problema psicológico, tem que tomar remédio, é psiquiátrico, né? Então, e isso a gente encontra. E muito. Você chega lá, o problema é psiquiátrico, e as religiões estão... não, tem que exorcizar, como aconteceu no caso recente, que não foi ao ar, que a Rosa dizia, vai no psiquiatra, mas ela está no psiquiatra, o remédio, vai no psiquiatra, né? E a paciente já estava ficando violenta, né? Aí foram na psicóloga, e a psicóloga indicou um padre exorcista. A psicóloga fez isso. Aí, mas por descargo de consciência, procurou um outro médico, um outro psiquiatra. E o psiquiatra disse, não, é que como é um remédio neurológico muito delicado, caríssimo, você tem que comprar o original, não o... Como chama? O genérico. Não o genérico, né? Porque o genérico, que o outro médico era associado na venda, ele não tem as características originais, acaba usando outros produtos, isso... Olha, eu não sou contra a indústria de nada, mas muitos genéricos não estão resolvendo nada. É um problema industrial, sabe? Né? E trocou o remédio e a menina parou de ser violenta. Quer dizer, não sei se chamou o padre ou não, porque a hora que pensou em chamar o padre já não nos... Sabe? Aí, quer dizer, querem que o problema seja sobrenatural. E Caça-Fantasma acabou sendo a leveza que nós precisávamos para fazer o nosso trabalho, sabe, trazendo da ficção cada vez mais, tanto que a Sony, a produtora da série, né, dos filmes, né, já é o segundo filme que ela vai lançar e nos chama para divulgar, né, nos reconhece como os caça-fantasmas brasileiros, né, é muito bacana. Eu vi lá no Danilo Gentili, vocês lá, foi muito bom, eu gostei muito da entrevista, foi muito boa. Muito obrigado. Eu vou fazer 3 perguntas em uma só, para adiantar aqui, que eu estou preocupado com o horário. Como funciona o trabalho de vocês
com as famílias. Tem até um nome, né? E como funciona o trabalho de vocês com as famílias? Que as famílias podem entrar em contato com vocês, você vai explicar isso direito. Como que é a relação de vocês depois desse contato? Se continua, vocês viram amigos, tá? Os equipamentos que vocês usam durante esses trabalhos, né? E basicamente isso. Vamos lá. Tentei juntar o máximo possível. Não, os episódios Família Pede Ajuda, a gente recebe... Família Pede Ajuda, isso. Família Pede Ajuda, a gente recebe, né, muitas solicitações, né, do Brasil todo, até de fora do Brasil. Alguns casos eu leio para a Rosa aqui, e a Rosa, que a gente vê que não é, né? E a Rosa, mas eu leio para a Rosa, e a Rosa telepaticamente, ela diz, não é. Quer dizer, não esquece, não tem nada sobrenatural, né? Isso já alivia muito, né? Mas tem muitos casos que a gente né, que não dá para fazer uma avaliação remota, né? Quer dizer, não avaliação remota, não dá para fazer a investigação remota, né? E aí só indo no local. Aí as famílias pagam a viagem, né? Nós não temos patrocínio, se elas querem a nossa ajuda, elas têm que pagar a viagem, né? Até fica aberto o espaço para que tiver alguma empresa, alguma organização que está querendo, que queira patrocinar o trabalho de vocês, está aberto aí o canal. Não, eu como publicitário, eu preparei um plano de marketing para colocar no carro, no colete, na minha careca, o patrocínio não tem problema, né? Mas, né, até agora não rolou. É o preconceito. Eu só sei de uma coisa. Já chegou lá nos Estados Unidos. Olha quem está aí, ó, Marco Aurélio Leal. Marco Leal, ele é lá do que faz a investigação do caso de Varginha. Ele está junto com James Fox, lá nos Estados Unidos, montando um documentário. Tá? Ele já entrou em contato comigo, que ele vai estar aqui no canal, mas ele tem que pedir permissão ao James Fox para deixar ele vir falar aqui no... Porque eles estão trabalhando muito, 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 tá? Parabéns pelo trabalho, né? Esse é um caso muito, muito documentado, muitas testemunhas, vai ser um trabalho maravilhoso, porque vocês que fazem esse trabalho sério de pesquisa de campo, tudo, tem muitos elementos aí, né? Parabéns. Então, vamos começar. Que tem duas perguntas aqui que eu preciso falar. A gente continua falando com as famílias, né? Como esse último caso agora, né? Da menina, né? Que tinha eu botei o título "O Fedor da Inveja", que tinha um cheiro horrível da inveja, né? E ela era reticente em sair de morar com a mãe, né? Mas depois, quando eu postei o vídeo, já tinha passado uma semana e ela agradeceu um monte, né? A orientação. Né? A gente fica com contato com todas as famílias e acompanha eles. Deixa eu só explicar. A gente acompanha por um período, contato, depois esporadicamente, mas não com a dependência da vidente. Porque senão, qualquer situação, as pessoas... Rosa, eu quero saber disso, quero saber do meu país. Não, a gente dá o apoio, continua. Se tiver Explica, Rosa. Explica para eles como que é esse apoio, como que é que as pessoas vão fazer entrar em contato com vocês. Então, a Rosa faz atendimentos, né? Tem duas formas de ter a orientação da Rosa. No Família Pede Ajuda, né? Que a gente vai na casa quando é um caso sobrenatural, né? Ou nas consultas, que a Rosa faz como vidente, consultas, né? Consultas por videochamada. E também as lives. E nas lives, né? Do Caça Fantasma Brasil, tem as lives gratuitas, as lives A Vidente dos Espíritos, que a Rosa faz contato, as pessoas dão o nome, data de nascimento, grau de parentesco e data de falecimento, e a Rosa faz a conexão na live com os mortos, né? E dá recados ou não, nunca se sabe o que vai acontecer, né? Mas sempre ela descreve, né, dá trejeitos, né, do espírito para a pessoa reconhecer. E tem a live também Dicas Paranormais, né, que é ajudar os paranormais a utilizar a sua capacidade sem vínculo religioso, né? Porque também é importante, quando nós entrar na ufologia, é importante a gente falar que paranormal ligado à religião não é uma coisa orientada pelos extraterrenos, sabe? Isso já cutucando, né?
Então, são várias formas, né, de orientar, mas todas bem organizadinhas. Tem o WhatsApp, que é para consultas, que é só para consultas, né? Mas eu botei a relação todinha dos contatos de você. Então, as pessoas só ir aqui na descrição da live, que Perfeito. tem todos os contatos. E de qualquer coisa, é só botar Instagram, Facebook, bota lá, Caça Fantasma Brasil, que vão achar. Há todas as explicações necessárias. Isso. Né? Deixa eu aqui. A Nidelane perguntou como podemos lidar com os espíritos deformados para nos guardar deles. Querido, é uma leitura bem racional. Se eles são deformados, se os espíritos são deformados, porque em vida ou eram deficientes, ou algum acidente, alguma coisa ficou impregnado na energia, na alma. Então, ele vai aparecer para ti da forma que o que mais ele sentia bem, o que mais deixava ele com dor ou frustrado. Como se comportar se você não tem a sensibilidade de comunicação, de telepatia, porque quando eles aparecem, eles querem dar algum recado, pedir algo. Então, se você ver espíritos nem sempre consegue se traduzir o que ele precisa. Por isso que vem os medos, é deformado. Se morreu num acidente, morreu enforcado, tinha defeito, vai aparecer. Mas a deformação dele é a forma que ele traz para que as pessoas saibam que ele era um corpo, teve um corpo na Terra. E, portanto, ele vai tentar se comunicar. Você vê, mas não consegue. Então, dentro do posicionamento, siga o caminho da luz, não consigo de entender, siga o caminho da luz, reza para o teu anjo da guarda dentro da sua religião. O Marco Leal já agradeceu vocês aí pelo incentivo, tá? Eu vou tentar correr aqui, tá? Porque, gente, se não der para eu falar todas as perguntas, gente, tá? Aí, vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, a Viu Amazônia perguntou, tentar ser objetivo para a gente conseguir dar prosseguimento, chegar na parte dos UFOs, né? Da ufologia. Esses espíritos já chegaram a se manifestar na casa de vocês? E o que vocês dizem? O que vocês fizeram? Eu, como sou vidente, eu tenho um canal aberto, eu não bloqueio nada. Às vezes já aconteceu de eu estar comendo, apareceu um na sacada e dizer, eu preciso de ti. Vai em tal lugar, me dão um endereço, me dão recados e eu vou. Tanto é que eu disse, olha, agora estou almoçando, depois a gente conversa. Eles vêm pedir ajuda, porque eles sabem que a minha energia é predisposta à comunicação. Entendi. Então, é comum vir saber, eles dar endereço, eles pedir ajuda. Às vezes, as pessoas estão mandando alguma história, eu já sei, porque já teve um espírito dizendo, eu sou isso, essa. Então, para mim, como eu estou predisposta, para mim é comum vez quando um aparecer. Olha, essa semana, vou dar um exemplo que aconteceu. Eu como carne esporádica, mas eu tinha comido carne 2 dias. E sábado, inventei de comer um churrasco. A cadelinha estava lá na rua, que a gente deixa ela ela é o contrário, de dia fica na rua e de noite vem para dentro de casa. Costumou agora. Então, ela estava lá na rua com o portão fechado, tudo. Eu faceiro, e carne gordurosa, uma coisa que não é muito saudável. Ali, de repente, uma bola de borracha. O João viu, nós estávamos assim, saiu daqui com a porta fechada, bateu, vimos o barulho e ela saiu picando. Eu só levantei, saudei e entendi o recado. Tu está comendo carne demais. Parei de comer. Faz 2 dias que eu não como carne.
Tu acha que eu vou sair? Porque eu tive aquela bola Uhum. de borracha, eu tive a sensação, tá errada, tu tá comendo 2 dias carne seguida. Uhum. Não teve mais nenhum tipo de fenômeno. O Marco Léo perguntou lá dos States, lá perguntou se vocês já presenciaram materialização de objetos. Eu até já. Vou contar uma história. A minha irmã tinha um anel de brilhante pequenininho há muitos anos atrás. Eu era apaixonada pelo anel. E ela não gostava muito, porque era muito pequenininho, muito sem. Já estava em outra fase. Ela morava 2 quadras da minha casa. E um dia eu estava na cozinha, pum! Caiu na pia o anel de brilhante dela. Eu fiquei quieta, né? Porque eu adorava o anel. Foi uma coisa muito estranha. Aí eu disse, Lena, onde é que está teu anel de brilhante? Ah, está no cofre. Disse, Lena, vai lá e olha o teu anel de brilhante. Está no cofre, eu não uso mais. Ela foi ver, não estava. Eu gostava tanto do anel que eu trouxe o anel para mim. E também, E são fenômenos, é normal o paranormal fazer. Uma vez eu estava segurando uns óculos escuros, eu estava dentro de casa conversando com a pessoa e todo mundo muito nervoso, eu tentando contornar. Quando eu olhei, todo mundo começou a se assustar, sair de perto de mim, os óculos estavam separados, partidos. Então, é normal o paranormal fazer fenômenos. Agora, a gente tem que sempre se controlar, porque esses fenômenos é algum alerta. Então, eu procuro sempre ter uma organização e uma antena para que eu não faça muito na frente das pessoas. E, Marco, só para cutucar já no nosso tema ufológico, o reptiliano já se materializou na frente da Rosa, tá? E também a Rosa já fez a desmaterialização de um carro, né? Ela, numa vigília ufológica, eles estavam indo, né? E indo contatado, tudo combinado, tudo, e o carro que a Rosa estava, e mais 2, uma psicóloga e a outra pessoa, né? Eles iam fechar assim, bater, fechar, a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Eles iam bater com um carro da polícia que vinha muito rápido também, assim, numa rua, era estrada de terra, né? E assim, daí, quando o carro da polícia passou por dentro do carro da Rosa, né? A Rosa fechou os olhos, e quer dizer, uma desmaterialização. As pessoas que estavam comigo ficaram com os olhos abertos, porque estavam se preparando para a batida. Eles diziam, Rosa, faz alguma coisa, faz uma coisa. Eu disse, eu não sei o que eu vou fazer. Fechei os olhos, eles viram o militar passou dentro do carro e passou por dentro do meu corpo, desmaterializou. Mas isso não é quando a gente quer. Isso aí foi uma vez. Isso aí foi uma vez. É um fenômeno incrível. Também houve um caso que eu estava morando nós estávamos, já éramos casados, em Brasília. A minha filha no Rio Grande, a minha sobrinha no Rio Grande do Sul, ligou para mim de noite e disse, ô tia, o que tu está fazendo na Cachoeirinha? Tu passou por mim no outro lado da rua, eu te chamei, gritei por ti, tu fez que nem me conhecia. Em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares ao mesmo tempo. Mas isso existe, já tem relatos aí muito interessantes. Tem. Agora, desculpe, com todo respeito, não é fazer um cursinho para ter, não é fazer um cursinho para ser vidente, não, isso não se faz. Tu pode aprender. Agora, a pessoa já nasce com isso. Por que diz que as crianças atualmente são cristais? Não, são crianças que têm mais liberdade de falar, de dizer o que vê, sem tanto medo. As crianças cristais sempre existiram, mas a sociedade, a religião e a família não permitiam, então as crianças seguravam. Agora, com essa liberdade, veio a tradução das crianças cristais. Não são diferentes das outras, só com uma oportunidade de abertura maior. Entendi.
Ó, o Douglas Rodrigues mandou aí, ó, boa noite, manda um abraço para esse casal maravilhoso, amo muito. Tá dado. Obrigado, muito obrigado. Tá? Vamos começar, então, para a parte ufológica, né? Senão a gente não sai da parte paranormal, que já passou da hora. Mas tem a ver, querido. Tem tudo a ver. Uma Eu coisa sei leva a que outra. tem, mas o pessoal já está me enchendo de pergunta aqui de OVNI que o pessoal adora. Já teve algum caso que vocês pesquisaram que não era terrena? De origem terrena? Já tivemos. Eu estou falando Porque o planeta extraterrestre. Terra... Uhum. Explica melhor. Não, isso, então, eu assim, gosto de vivenciar. Dois casos, assim, só para lembrar rápido, 2 casos fortes que eram espíritos alienígenas e não espíritos espíritos, né, de humanos, né? Teve um lá em Santa Catarina, cidade de... Meu Deus... Bom, que era uma chuva de pedra, né? Que estava chovendo pedra em vários. Eram 4 casas, 5 casas, né? Mais para fora, na área rural, que estava chovendo pedra e não tinha explicação. A casa estava fechada, não morava ninguém? Tinha uma, mas chovia pedra em todas elas. Todas elas. Chamavam a polícia ficava lá e não tinha como, né? Fizeram. As polícias viam as pedras cair. E aí. Tá vindo o nome da cidade. De repente o pessoal coloca aí a nossa turma. E aí a gente foi lá e a Rosa, quando chegou numa casa que não tinha ninguém, que era onde essa energia estava, era de um alienígena bem muito antigo, né? Que morreu aqui na Terra na época da colonização, né? Criava esse fenômeno, esse Joaçaba, isso mesmo, Sandro, obrigado, né? E criava esse fenômeno para chamar atenção para alguém acudir ele, né? Então era um fenômeno sobrenatural criado por pela energia de um extra, pelo espírito, pela energia de um extraterreno que queria o contato. A Rosa chegou, né? Ela até mediu ele com o equipamento. Gente, foi aí que eu fiquei com medo. Foi. Entendeu? A energia era enorme. Foi aí que eu disse, opa, ainda bem que eu sou espírito. Aí ele, quer dizer, eu morri aqui, perdi a rota. Eu quero saber como é que a gente sai daqui e nós temos códigos, né? Então a gente passou um código para ele. E aí, porque isso que, na verdade... Nós nunca mais usamos o nosso código, né? Rosa Maria. Rosa Maria ao vivo, né? Então, aí a gente... a Rosa fez essa conexão, porque isso que é a telepatia. Que a telepatia é a linguagem mundial, não mundial, universal, galáctica, né? Pela telepatia que as raças se entendem também, né? Então... e a telepatia não é só com humanos, com animais, é também entre raças, né? E aí que a telepata Rosa consegue fazer essa conexão, e aí, como a gente é contatado, quer dizer, a gente conversa, né, com os nossos amigos, né, a nossa turma que a gente fala, né? E aí eles passaram para a Rosa como agir, e a Rosa, através da telepatia, conseguiu. E o mais importante, parou a chuva de pedras, que não tinha explicação, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, já pegando isso aí, já que já resolveram o caso. Foi no caso, foi esse que o Caiçara, eu acho que é Caiçara, isso. Aí é outra coisa totalmente diferente. Caiçara é diferente. Mas que vocês chegaram lá, fizeram uma coisa que vocês chegaram lá e resolveram o caso, foi isso? Também, exatamente, mas aí era uma menina, né, que tinha uma situação emocional muito forte. Ela foi, né, o pai, quando ela morava com os pais, o pai morreu, né, e a mãe, revoltada e não queria criar a criança, né, aí deu a criança para um, deu a criança para outro. Ela foi ter uma vida de adolescente novamente, né? Foi aproveitar a vida. Foi aproveitar a vida. E deixou a filha entre um, entre outro, até que uma prima... A menina tinha uns 8, 10 anos. A prima viu que a menina ia sofrer, pegou para morar com ela.
né? Entendi. Só que aí, claro, como é uma família simples, né? A dona Neuza, o marido dela, o seu Augusto, né? Eles colonos, né? Que fazem o seu salame, que matam a galinha, Seu né? sabão, que é uma fazem maravilha. o seu sabão, né? E é um trabalho duro a roça no frio, no inverno, e a menina acabou entrando também para essa lida, né? E aí ela se contrariava, infeliz, pobrezinha da menina, abandonada, né? Então ela tinha um sofrimento, só que a menina tinha uma capacidade paranormal muito forte, que nessa idade da pré-adolescência também acaba se fazendo muitos fenômenos, né? E ela fazia, quando ela era muito contrariada, chovia pedra dentro de casa, né? Quer dizer, não furava teto, era uma coisa impressionante, tanto que chegou polícia, né? Aí veio um pessoal assim fazer um exorcismo, só que pegaram a menina mais velha, né? E aproveitar. Passavam a mão nela, tudo, fizeram um exorcismo safado, sem vergonha, a pobrezinha. E aí botaram um vídeo no ar, aí veio a prefeitura, derrubou a casa, porque eram demônios, né? Quando nós visitamos a primeira vez a família, ela estava numa casa alugada e escondida pela prefeitura, porque era tanta gente, tanta TV atrás, né? Mas depois eles aceitaram conversar conosco, a gente foi, resolveu, organizou, e até hoje, até há 2 semanas a gente falou com eles, né? Que o seu Augusto está com alguns problemas de saúde, né? E uma pessoa de religião lá disse que, na verdade, era ciúme, né? Que tinha um encosto no seu Augusto, né? E aí a Rosa disse, não tem nada. O seu Augusto naquela época já era doente. Não é nada de... Sabe, o pessoal de religião também enlouquece, né? Tudo é trabalho, tudo é macumba. Tudo é encosto. Tudo é encosto, não é, sabe? Eu sei que é assim que eles ganham dinheiro, mas isso é como chama? Charlatanismo. Né? É um problema que não existe para ganhar dinheiro, né? E ainda enlouquecer a família. Então a Rosa disse, não tem nada, continua o tratamento, vai lá. Né? Então falamos com eles agora. E aí a Rosa encaminhou, ela já é casada, as duas já são casadas, as meninas já têm filhos, né? Tá tudo bem lá. Tá. 3 perguntas em uma só. Também, eu estou tentando correr aqui. Não, fica tranquilo, nosso tempo está tranquilo. Ninguém está com fome ainda. Eu já jantei. Tudo. Eu também. Então tá bom. Vai tudo se juntar. Quem são os extraterrestres? Qual a interação do trabalho com vocês, com os ufólogos? Para mim são meus amigos. Não, então, com os ufólogos nós temos amigos, né? Você, o Cristiano, temos os conhecidos, que a gente respeita o trabalho, né? A gente até já fez vigília juntos e tal, mas nós não temos um trabalho, agora que começou o nosso trabalho ufológico com a divulgação, né, do conteúdo Híbridos Mutantes. Que a gente fazia escondidinho. A gente já fez muito isso, teve uma experiência enorme de ufologia, mas sempre seguindo a nossa linha, que não é linha, é uma linha de contato diário, né, telepático, com várias raças. Não, e com experiências também, né? Sim. Para eles se continuar com telepatia, eles se materializaram, a nave me acompanhou numa viagem, meus filhos de carro. Teve anos, nós temos anos de comunicação visual. O que fez a continuidade nós com eles foi que eles viram que tinha uma pessoa que sabe muita coisa, mas não vai usar isso a seu favor, e muito menos entregar pontos que os humanos possam prejudicá-los. E essa parte, e aí entra o que porque você não pode falar de sobrenatural sem falar de alienígenas, e esse é um problema, não é nosso, é das religiões. As religiões que vão ter que se explicar porque esconderam isso, né? Quer dizer, mas nós, como somos híbridos, né, alienígenas e animais, a nossa alma vem do DNA alienígena, né? Porque todas as raças conscientes
do universo, todas as almas saem do mesmo lugar, que é esse vórtice de energia, que seria Deus, né? Mas que é uma coisa muito mais simples e complexa ao mesmo tempo, né? Então, é desse núcleo do universo que sai todas as almas para todos os planetas, né? E para todas as raças. Então, nós fomos criados, e isso que é esse conteúdo híbridos mutantes que a gente está colocando agora, que tenta responder essas lacunas que ficaram, né? Tá, mas e daí? Vieram, nos criaram, que todo mundo fala, isso, tá, mas e daí? Por que está nisso? Onde é que eles estão? Como é que é? Então, é isso que a gente quer responder com isso, porque, na verdade, nós criamos, quando nós... Então, eles vieram, nos criaram, que nós somos a sequência deles, tá? Nós não somos uma raça serva, uma raça de empregados, ou o que for, não. Nós somos a sequência deles porque eles não têm... essas raças não têm assim, um vigor físico, né, por causa das explosões, né, que explodiu a federação, explodiu tudo isso aí, né? Por problema deles também, né, de vários planetas, a briga entre raças acabou com vários planetas. Tudo isso já foi falado, todo mundo já sabe todas essas coisas, né? Só que a gente vai explicar isso, porque que a hora que nós, pela diferença física e pelo controle nosso, racional, a gente afastou eles, né, do nosso dia a dia, e nós criamos uma sociedade baseada nos instintos, né? Nós afastamos o lado alienígena e criamos uma sociedade animal, né? É uma sociedade de egoísmo, de corporativismo, de territorialismo, de sexualidade, né? Só que isso, por isso que eles vêm, fazem as experiências, nos acompanham, né? Claro que daí tem os maus, tem os povos piratas ou conquistadores, tem vários nomes, né? Que vêm aí, fazem abduções para pegar DNA, porque é uma briga genética, é uma briga para ver quem vai ter... Nós fizemos aqui na Terra, nós não somos tão diferentes deles. E aí, só que a gente é isso, nós temos essa sociedade, somos infelizes, está todo mundo insatisfeito, ninguém sabe por quê. Por quê? Porque o nosso lado alienígena, a nossa cultura alienígena não nos é revelada, e a gente tinha que ter isso para a gente se completar, né? A gente só vai se completar como ser, como raça, quando a gente entender a nossa origem alienígena, e entender essa paranormalidade que é o que complementa a todos, né? Eu não sei se te respondi. Não, respondeu sim, muito bem. Aqui perguntou se reptiliano come carne. Eu não sei. Até agora ninguém me comeu, então eu não posso Claro que come, né? Óbvio. A minha avó, ela só comia carne crua. Eu gosto também, de vez em quando, comer quando faz aquele moer o quibe. Quibe cru é uma delícia, meu Deus. Eu sou muito carnívoro, mas isso também vem das raças, né? É isso que a gente quer explicar. Nós somos cruzes de várias raças animais e várias raças alienígenas, né? Por isso que tem tantas doenças. Por isso que a gente chama... Eu não chamo de reencarnação, eu chamo de genética. Alguém pariu, alguém vai parindo, 2, 4, 5, 10, até na época da junção de criar uma espécie. Isso não é reencarnação, isso é genética. Nós temos lembranças ou flashes no nosso computador genético. Então, eu vi que ele falou de carne humana ali, né, Douglas? Deixa eu explicar. Assim, tá todo mundo... Vai um pouquinho, João, dá licença. Quando eles eram só animais, sim, eles comiam. Depois houve a cruza, houve ainda aquela necessidade de ataque, mas foi aperfeiçoando e eles não comem mais seres humanos. Agora, não atravesse o caminho dele. Eles só te aceitam se telepaticamente você criar uma cumplicidade com ele
telepaticamente eles sabem que essa pessoa é cúmplice, não vai entregar, não vai falar certas coisas, aí eles não te atacam. Caso contrário, acontece que nem mundo se some, porque as pessoas atacam. Para eles, aí é um ataque, é um tipo de animal atacando. É isso, o maior predador hoje é o ser humano, né? Quer dizer, eles estão acuados, nós tomamos conta do planeta, a gente tirou todos os espaços de todas as raças, e não estou falando dos reptilianos, das sereias, dos pé grande, sabe? São vários híbridos, né? Todos eles, né? Os duendes, toda essa turma aí, nós acabamos com... Porque não é conveniente para a razão. E é tudo carne e osso, gente, sabe? São híbridos que estão aqui conosco, que são tão terráqueos quanto nós, né? Só que nós somos os demônios, a gente não quer saber, a gente vai tomar conta, derruba, mata todo mundo. Né? Olha Petrópolis, olha tá feio. a falta de situação que está lá. As pessoas estão pagando não agora, nós nunca somos culpados das coisas, é que a história vem vindo. Sobra uma fase... Mas isso foi explicado, né, Rosa? Tinha os políticos numa época lá... eu não queria tocar nisso. Não, mas os políticos que provocaram, né, uma habitação desenfreada, eles importaram eleitores. Isso foi bem explicado. Né? Mas, vamos dizer, com o apoio dos políticos, houve erros. Esses políticos já aprenderam com outras gerações, as outras gerações... Sim, eles acabaram ocupando espaços que seriam... Quer dizer, os erros cometidos são... Sabe, e as pessoas não houve evolução espiritual. Não vou falar em espiritualidade, porque é muito limitado. Não houve evolução de consciência humana. As pessoas não pensam num todo. Vamos dizer, eu sou a Rosa, eu sou razão, emoção e sensibilidade. Eu capto, eu penso, eu fico brava, eu sou emotivo, eu sou fria, não importa. Agora, o meu comportamento, a minha evolução, vai se juntando uns com os outros para proteger a humanidade. E as pessoas não se preocupam com a humanidade, porque vive 100 anos, eu vou fazer o que eu quiser, o que me convém. A minha avó, meu filho, o meu neto também, o resto, eu já ouvi muito isso. Então, nós não temos nem o instinto de proteção da raça dos animais, porque os animais se protegem e se protegem. Nós nem isso herdamos dos animais, nós herdamos o lado mais aterrorizante, que mata porque convém, que briga porque convém. E por que eles... Agora um detalhe. Por que eles se contatam com certas pessoas e com outras não? É uma pergunta que eu ia fazer para você. Que tem uma pessoa que já vê várias vezes, né? E tem gente que não. E tem vários avistamentos que é em grupo também. Sim, por quê? Vamos dizer, nós somos parente deles, tá? Então, eles são a tecnologia, eles trabalham com as ondas, aqueles aparelhos que a gente tem, que haja grande coisa, as ondas de rádio, de pensamento. Então, eles, nas naves, eles pegam as ondas deles e vão procurando as ondas, ou mentais ou emocionais, de pessoas atualmente que, porventura, fazem parte da vibração dele. Então, esse tem um pouquinho, vamos acompanhar. Então, eles acompanham, eles aparecem, mas não tem, a pessoa não tem a onda suficiente para que haja uma junção. Parentes, então, são parentes distantes. É isso mesmo, é isso mesmo. Parentes e distantes. muitas vezes, esses piratas querem pegar essas ondas para poder traduzir e conduzir a favor deles. Essas experiências, eles nunca foram embora. Eles continuam acompanhando a sua criação, né?
porque eles têm esperanças e sabem que a única saída da humanidade é a hora que a humanidade entender o que é evolução de verdade, que evolução não é tecnologia e poder, né, e minerais E religião. e religião, E briga, né? por isso ou por aquilo. Evolução é igualdade e respeito. Isso, porque esse é o princípio da federação. Porque a hora que não tem respeito entre as raças, entre os seres, entre os indivíduos, né, e todos não perceberem a sua igualdade, quer dizer, não existe evolução. Né? Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma raça é melhor que a outra. Nós todos somos complementares. E é isso que a nossa sociedade perdeu. E é isso que eles querem. Claro que tem as raças híbridas ainda, né? Que não as foram... raças do mal aí que, né, que fazem as abduções, né, que pegam partes do corpo, né, que fazem experiências sexuais. Existem, sim, né? E muitas, né? Existem muitos relatos aí dos ufólogos e trabalhos muito bem feitos, mas a raça mãe, as raças que nos criaram, que são as raças da federação, né, que a gente fala, estão acompanhando e sabem que vamos passar, o ser humano está se autodestruindo, né? É só ver aí. Isso mesmo. O que o Putin disse 2 meses antes ou 3 meses antes de invadir a Ucrânia, né, que o maior perigo que tinha era uma invasão. Reptiliana? Não, dos Anunnakis. Porque olha que loucura isso, o Putin do nada, né? Antes de estourar quase a Terceira Guerra Mundial, fala isso. Mas né? Por quê? Porque lá tem cavernas na Ucrânia. A Ucrânia tem entradas para bases lá incríveis. Tem muita coisa lá. Lá tem muita coisa que a gente não sabe. Quem quer tomar isso? Deixa eu só dar um alô aqui para o Marcos Elísio, da Associação CEPEX, que faz um trabalho muito, muito lindo, que ensina o xadrez de graça para as pessoas mais carentes, para idosos, que ajuda também na formação da pessoa e também na comunicação com os extraterrestres também. E ele também faz parte lá do pessoal, que eu vou mandar um alô também, pessoal lá da Rádio Sol, lá de Itaúna. Tá? Um abraço, pessoal lá de Itaúna, de Minas Gerais. Um abraço, pessoal. Maravilha, um abraço. Da Rádio Sol. Tá? Eu vou aproveitar, eu vou tentar aqui correr com as perguntas que já mandaram desde o começo já sobre ufologia. Vamos tentar ser rápido para ver se a gente consegue, né, responder todos, né? Pergunta: qual o trabalho dos intraterrenos? A Eunice Miranda. Querido, tem uma coisa, eles não têm trabalho. Quem tem trabalho é nós, que temos que resolver os nossos erros hereditários, e nós mesmos. Eles foram experiências que uns não conseguiram evoluir como nós humanos, foram as experiências que ficaram no mar, são o pé grande, eles são intras, porque eles pegaram um animal e cruzaram, mas não, as primeiras experiências não deram certo. Tentaram de novo aperfeiçoar até chegar à nossa raça. Aí veio esses híbridos, esses mutantes, porque nós somos a raça nova, mas até chegar a nós, já cruzaram com vários animais que não deu certo. O lobisomem era eles com um tipo de uma espécie, o pé grande era eles com uma espécie, a sereia era eles com a espécie aquática. Então, não deu o resultado assim. Deram raças, existem as suas colônias, mas uma raça, né, a roça, foi a que predominou, né? Agora, os reptilianos também têm várias raças. A Neiva era uma paranormal que entrou numa caverna, teve contato com várias e criou um ritual que eu quero que vocês vejam, de explicações em formas, em tudo. Mas ela teve contato... A Neiva do Vale do Amanhecer, lá em Brasília. Teve contato com os reptilianos e
foi criando uma história para que ela pudesse entender. Mas eles são tão terráqueos quanto nós. Surgiram junto com nós, só que fugiram, né? Nas épocas também que tiveram as explosões aqui, que aconteceu isso também, né? E muitos ajudaram a salvar paranormais também. Por que a genética paranormal foi tão protegida também, quando tentaram matar todas e queimar todas também, né? Por isso, então eles protegeram essa raça que ajudou, pelo menos, para manter a paranormalidade entre a raça humana, né? Porque senão estava todo mundo morto já. Nós estamos falando antes disso tudo, quando começou Sim, eu já meti lá no meio, eu já fui para a Idade Média. Tu já foi. Sim, nós estamos falando lá no tempo, então, mas também faz sentido. Eu acho que essa pergunta vocês já responderam. O sobrenatural está ligado à ufologia? Você já tem tudo a ver, né? Claro, tudo a tem ver, tudo a muito ver, né? mais, né? Até porque é isso, o sobrenatural existe porque nós existimos. Né? Se não existissem as espécies conscientes com alma, né? Um pedaço do núcleo, né? Não existiria. O problema é que a maioria acaba morrendo infeliz, triste, quer dizer, incompleto, com uma experiência terrena péssima, e aí não consegue seguir adiante, né? Que seria nascer no outro planeta ou outra situação, né? Mas não voltar para a Terra. Nós nunca vimos nenhum reencarnado aqui. Né? Vimos espíritos. Muitos espíritos, como teve ali um que disse, são 16 bilhões, né? Ou mais de pessoas que gerou desde o início da humanidade, junto com os extraterrenos, é muita alma, né? Que não conseguiu vibrar o mínimo positivo. Né? Mas o vibrar o positivo, já que o João pegou o tempo do mais recente, eu estou lá no início da nossa espécie, ir para o céu não quer dizer religião, ou ser um falso, uma voz. É a tua atitude, é a tua forma humilde, a tua compreensão, a aceitação, que eu quero progredir, mas vou devagar, eu não vou criar situações. Então, é você sendo levada pela razão, pela emoção, pelo teu ser de bem-estar. Recentemente, eu atendi uma pessoa que até o cheiro de podre, o cheiro de ódio, eu vi um senhor, que eu descrevi, eles não identificaram, uma pessoa sem estudo, humilde, sem grandes condições financeiras, com uma espiritualidade, o que é? Uma bondade, uma aceitação da vida que ele podia alcançar. Para mim, isso é espiritualidade. Fazer cursinho, estar em religião, isso aí eu vou botar uma máscara que ninguém vai ver mesmo, mas o que eu quero mesmo é aparecer, eu quero mandar, eu quero regra, porque eu sou, porque eu... Não. Espiritualidade se vê no dia a dia. Essa pergunta, eu acho que da Maria, vocês já responderam também. Já passaram por algo diferente que poderiam dizer que ter sido alienígena? Toda hora, todo dia. Todo dia, né? Não, hoje é uma experiência muito louca. Tem uma questão, né? Claro, você viver no mundo sobrenatural como nós vivemos é uma situação, quer dizer, é muito louca, é diferente. A nossa vida não é normal, porque a gente não tem assim um dia a dia racional, emocional. Né? A gente pegou... Mas com culturas, né? Já criamos os filhos, os netos, está todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo organizado, né? Conforme a gente se dedicou muito para isso, até para a gente poder ter essa leveza agora, né? E falamos com todos, está tudo bem, graças a Deus. Mas existe um projeto e muitas situações, né, que uma vidente sabe o que vai acontecer. Só que as situações, as vibrações aqui em casa, e essa casa para nós é muito importante, porque a gente conseguiu aqui ter os espaços, poder identificar claramente as energias, né? Ela é grande, ela é alta, ela é antiga, e as pessoas dessa casa que construíram são vivas, são gente queridas, são educadas,
São os amores. E aí existia tem uma situação que vai acontecer, né? Mas que existia, quer dizer, uma interrogação ainda, né? E aí, nós, pois é, e essa interrogação já permanece por um tempo, né? E claro que existiam coisas importantes para acontecer antes disso, mas aí se criou um vácuo. Aí a Rosa hoje, ela deitou ali e ela disse, para aí, né? Aí teve várias situações, né? Suou muito, várias coisas físicas assim. Pressão, né? de alta foi para baixo. A pressão baixou tudo, quer dizer, o organismo se preparando, ela entrou num vácuo, né? E foi lá na frente, né? E disse... É um vácuo. Existe um vácuo, né? É um tempo que não é medido, né, para a coisa acontecer. Mas a gente vai entender o porquê. Como ela foi lá e fez a conexão, acabou depois, por uma situação normal, acabamos tendo a resposta que a gente tanto queria e que fez sentido. Ah, claro, tá certo. Né? Vai demorar por isso, pronto. Não tem, até a gente soube a medida de tempo, 6 meses. Né? Porque a Rosa, ela transitou nisso, né? E isso é o DNA alienígena, né? Que todos nós temos. Só que essa a falta desse acesso, né? Que é uma sacanagem conosco, né? Que vem essas sociedades, essa educação racional e emocional, eles estão nos tirando a melhor parte e por isso que perseguem. Né? Se nós tivéssemos a experiência paranormal no dia a dia, a gente ia ver que a vida faz mais sentido, né? E é por isso que a gente fica inseguro, não sabe o que vai acontecer, e agora, sabe? Quer dizer, é um dia a dia terrível. Né? E quando sente, não valida, diz, mas eu senti, eu tive um sonho. Não validam quando tem os avisos. Então, essa é a experiência alienígena de hoje, né? Porque foi através do DNA alienígena. Entendi. O Astolfo perguntou lá, o Astolfo Carvalho perguntou, lá em Gatu, que vocês estiveram pesquisando, o que vocês descobriram no final das contas? Pois nós fomos na Chapada Diamantina, né? Um lugar fantástico, cheio de ocorrências, cheio de bases. Nossa, o negócio é pesado lá. Só que fomos num local, né? Lá na beira, onde o Chiquinho, acho que é Chiquinho, né, Rosa? É Chiquinho. Criou uma história. Criou uma história, né? Aproveitou porque lá é um local de mineração, né? De diamante, de muita, quer dizer, muito se cavou lá, né? E lá existe isso, quer dizer, a combustão desses lugares aonde tem momentos aonde aquele gás produzido entra em combustão e gera um foco de luz forte, né? Que dá aquela luz. Claro que aparece discos voadores, vários contatos lá, sim. Mas não o problema é que eles não aparecem na hora que o turista está lá. Sabe? Eles não têm uma... Aquilo que eles mostram para o turista... A hora que você vai lá na beira... Né? Fica esperando de noite. Fica esperando de noite. Tanto é que durante o dia tem o preto da explosão. E você olha nas rochas e tá lá. É isso, tem a marca, né? Então, é um lugar, sim, com muitos... Mas não aquele lugar. Não naquele lugar. Não naquele lugar. Sabe? Claramente. Tem base, com certeza, mas não até pelas cavernas, os lugares de pouco acesso, né? Tem muitas raças que transitam entre esses lugares que tem que ser preservado, né? Porque se nós deixar, a gente toma conta de tudo é nosso, né? Nós podemos tudo, né? E como muitas raças foram extintas ou cada vez vão se recolhendo mais e sendo mais agressivas também. Opa, botei errado aqui. Não era essa tela que eu queria botar. Compartilhei errado, desculpa. Calma aí, gente. Que eu ia... Porque essa situação, aí que tá. A hora que a gente tenha o entendimento da nossa capacidade, você não tem dúvida que está falando. Claro que a experiência da Rosa é grande nesse sentido, né, de saber que está falando com
com qual raça, né? Uhum. Quer dizer, a hora que você chega no lugar, pô, aqui tem, né? Como aqueles medidores caça-fantasmas, aqueles aplicativos, né? Que tá vindo um fantasma aqui, tá vindo um aqui, aí tu olha, não tem nada, né? Porque aquilo, na verdade, são videogames, né? Então, é importante olhar também com a visão paranormal para o lado ufológico, né? Porque aí você faz o contato telepático, né? Eu botei o canal de vocês aí para as pessoas, quando procurarem, é esse canal aqui. É esse aí, no YouTube. E tem outros. Vários selinhos ali, tem o canal de cortes agora, tem o canal Híbridos Mutantes, né? Isso. E tem outros canais também que são complementares. Se vocês me permitirem, não é assim, eu quero contatar, eu não vejo. Não é razão, são sintonias energéticas com seus parentes. Tanto é que tem parentes que a gente não consegue conviver. Então, são sintonias. Quer dizer, de acordo com a tua sintonia, eles vão criar sondas para te observar, ou vão aparecer em várias situações. Então, não é... Por que não aparece para mim? A razão é muito audaciosa, se acha, mas tem um limite porque não aceita os seus elos maiores. Um convite direto de Atafona para nós fazer uma vigília aí. Olha! Isso! Eu adoro a Aline. A nossa querida amiga aí de Campos dos Goitacazes. Essa ficou nossa amiga. Vamos sim. Deixa eu ver aqui. Eu não vi ainda. Em Atafona, assim. A Aline São foi João da Barra. Ah, tá aqui, ó. A Aline é uma pessoa que ficou nossa amiga. Querida amiga. Eu tenho casa em Atafona. Ó, eu tenho casa lá em Atafona. Pronto. Obrigado, que nós vamos colocar um parecer. Aparece. Então tá. Mais ou menos o dia, o horário, porque você sabe que são rotas, como os aviões têm. Mas com o movimento da Terra, através dos séculos e séculos, o eixo, aquela história toda dos estudos, a Terra perdeu um pouquinho o próprio, tanto é que está se falando que a Terra mexeu um pouquinho no eixo. Então, eles perderam as rotas. Eles estão tentando realinhar as rotas. Eles vinham, passavam, mas tinham perdido as rotas que agora estão... Nesses últimos 50 anos. Estão realinhando as rotas de comunicação. Aproveitando aqui, o Riba perguntou também sobre qual a sensação que tiveram em Igatu em relação aos seres que por lá circulam. São do bem ou do mal? Não, o bem e o mal não existe. Querido, o bem e o mal é o criado pelo homem. Eles são instintos mais fortes, instintos mais agressivos, instintos mais calmos. Vamos colocar um Doberman é um animal feroz. Eu tenho uma cadelinha que só parece uma criança. São os instintos deles. De proteção. Sim, a Ana está falando dos intraterrenos, dos reptilianos que estão lá. Não, e das outras raças, como o lobisomem, pé grande. Sim, né? Então, dessas raças que estão aqui, existe o mal esses alienígenas que estão em naves aí abduzindo, tem gente do mal, sim. É do mal, mas não do nosso tipo de mal. Nós estamos falando dos nossos híbridos aqui, mais terrenos, né? Que acabam até, por exemplo, como o Pé Grande e o Homem das Neves, lá, que são guardiões, que são guardiões dos portais. Eu tenho um vídeo sobre isso aí também no meu canal. Então, são guardiões das entradas subterrâneas, aonde estão daí os Greys e os outros, né, os dragões, né, que estão aí. Muitos também acabam sendo usados pelas religiões, né? Que também aí é uma outra história, né? Religião é uma outra coisa que... Outra coisa. Que a nossa turma diz,
não criem, não montem, não entrem. Nem grupos grandes. Nem grupo, nada. Vocês não vão criar nada. Não, vamos fazer uma vigília, vamos, o outro vamos, mas... Tenham vivências. Mas não criem nada. Né? Porque também as religiões acabam... São traduções racionais, porque se nós fizermos uma vigília, nós vamos ter uma vivência naquele momento. Depois, cada um vai levar a sua bagagem já traduzida. Dona Vilma está perguntando aí, ó, os extraterrestres estão se manifestando lá na Ucrânia, quer dizer, no que está acontecendo? Não, eles não podem. Eles não podem intervir? Não podem intervir. Nós criamos o tal do livre-arbítrio mais destrutivo do que nós imaginamos. Tem algumas coisas que eu estou vendo, uns vídeos aí, eu ainda sou contra. Eles falam, estão afirmando que estão presentes, mas eu, Rodrigo, cada um tem uma opinião. Rodrigo, para mim, é coisa do ser humano, e não... Não, é ser humano. Não, é a mania do ser humano tirar a culpa, botar a culpa nos outros. Tudo ou é Deus, ou é o sobrenatural, ou é o diabo, né? Porque tem religiões que sem o diabo eles não vão saber o que fazer, porque tudo é o diabo que faz, né? Aí tem a macumba, aí é Deus, são os extraterrenos, são os intraterrenos, tudo são os outros. Botando a conta dos OVNI lá, o ser humano não é culpado de nada, né? Tudo santinho. Zumira perguntou, casal simpático, boa noite, pergunta, qual dos casos pesquisados que você até hoje que deu mais medo para vocês? Não, do sobrenatural ou de ufologia? Eu acho que de tudo que ela botar. Qualquer um. De tudo que deu mais... Eu não sei nem se o nome é medo, porque eu já sei que vocês não sentem medo mesmo. Vocês entram na floresta... A gente teve vários tipos de impacto, né? Que mais te impressionou, vamos dizer assim. Nós temos vários. Nós tivemos vários impactos. Tem um, por exemplo, né, que foi que a Rosa, esse que aí eu vou juntar uma situação que, né, quer dizer, nós estávamos fazendo uma live, aí entrou o pessoal de Mariana, que são nossos amigos, nós estivemos lá em Mariana, em Bento Rodrigues, né? E aí a Rosa, entrou a Moniquinha, que é uma das líderes lá dos atingidos, e acabou de se formar esse mês em Direito, né? E ela entrou na live, deu oi, e aí quando a Rosa começou a conversar com ela, na live apareceu um dos moradores lá de Bento Rodrigues que morreu lá, né? Com o desabamento da barragem lá da Vale. E aí a Rosa descreveu ele, e aí começou a descrever o outro, né? E a Moniquinha confirmando que eram eles, né? E a Rosa disse, temos que ir aí, né? Eles estão muito fortes, que começou um atrás do outro, recado. E a Mônica disse, assim, Rosa, vem porque tá muito difícil aqui ainda, né? E aí passou umas 2 semanas, nós fomos, né? E desde que a gente... Quanto mais nós chegava perto, mais eles iam chegando na Rosa, e nós ficamos lá 24 horas, ou um pouco mais. A gente foi embora, porque eles ficaram 24 horas do lado da Rosa, os espíritos, né? A Rosa foi no banheiro e eles foram junto, sabe? Porque eles estavam ainda querendo a justiça. E aí nós fomos lá no bairro novo, né? O novo Bento Rodrigues, que estão construindo já há 3 anos, super lindo e tal, só que não deram as casas para os familiares, 2 ou 3 já morreram, as casas ficaram tão prontas, não foram... Quer dizer, tinham situações que tinha que ser conversado, tinha que ir para a mídia, né? E mexer na energia. Mas esse foi uma das coisas que a Rosa disse, João, vamos embora, eu não estou conseguindo. Né? Não, mas o interessante... Tá tudo bem, tá? Eu vou no banheiro, porque eu sou humana, né? Quando eu estava querendo sentar no vaso que eu olho... Eu saí de... Tipo, saí de calça na mão, literalmente, disse, espera um pouquinho que eu vou dar um recado. Quer dizer, que para mim... não me assusta, não, mas assim, nossa, a mágoa, o ressentimento
dos vivos que estão ali, o sofrimento da morte deles, eles queriam se comunicar. Eles não eram do mal. Eles vinham com a cara cheia de lama, com tudo, mas é porque a situação... E quem vê tem que entender que a situação é como é, não é uma cara bonita que vai me acalmar. Sim, é as vibrações. Aquele dia, com todo respeito, literalmente saí de calça na mão. E disse, era o meio-dia, eu almocei e disse para o João, me tira daqui, senão eu não consigo ter paz. Passamos um dia e no meio-dia a gente almoçou e vai embora. Não, fica mais um pouco, é cedo. Eu digo, não tem condições. Olha, o Cristiano Gonçalves perguntou, porque até o Beto tinha perguntado aqui em cima, aí ele organizou a pergunta, o Beto estava falando que estava aparecendo vários orbes na casa dele, não sei. Aí o Cristiano Gonçalves foi aqui, organizou e botou aqui, ó. Pergunta, uma manifestação de milhares de pequeninos orbes voando num determinado local da casa. Seria um fenômeno ufológico ou espiritual? Não, seria um fenômeno paranormal. O orbe são energias de vivos que exala e ficam pontos, entendeu? Movimentando na casa. É muito raro ser um espírito. Geralmente, ou a energia de mortos que em vida liberaram aqueles órbits. São energias do passado ou energias do presente flutuando. Não é extraterreno. Tem uma pergunta aqui do Curitibanos que eu achei muito legal. De onde viemos, para onde vamos? Acabamos de ver. Viemos da cruza dos extra com os animais. Tu vai vibrar, tu vai viver. Se tu tiver a leveza, tu passa a primeira camada, que é a consciência dos vivos, depois os espíritos que estão precisando resolver os seus problemas, depois tu vai do núcleo, tu reencarna em outro planeta. Mas para chegar lá não é assim, não é tão fácil. A Cíntia perguntou para vocês aí também, Rosa, os alienígenas interferem na vida dos humanos como os espíritos? Nenhum dos dois interfere. Interfere porque nós, de alguma forma, estamos numa... Vamos dizer, os espíritos que se aproximam a maioria das pessoas são parentes ou pessoas ligadas ou interligadas, ou por vibração positiva ou por vibração negativa. Vamos dizer, os paranormais que se permite a comunicação, eles vão se comunicar com tudo, mas só vai interferir na minha estrutura se eu estiver desorganizada. Como diz, falta de fé, mas não essa fé, é desorganizada. Razão, emoção e sensibilidade. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, que existe um nome que a gente dá na ufologia chamado síndrome do abduzido, que é de uma coisa que aparece que é real, na hora que é real, depois ele começa a ser a parte fantasiosa daquela experiência. Isso existe também na parte de vocês no trabalho, que de uma coisa real começa a se transformar numa coisa que já não é mais real. Existe, nós chamamos isso pessoas sensitivas com suas emoções desorganizadas. Ai, eu estou toda arrepiada, a tua carga é negativa, olha como eu estou, que ambiente pesado, cruz credo. É a pessoa que tem uma sensibilidade, mas não soube se administrar. E outra coisa, carga negativa, todo mundo bem. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem, porque um dia tu está incomodado, outro dia tu está, vamos dizer, até ficar muito sentado aqui, eu vou ficar incomodada, eu vou me mexer. Eu gero uma carga mais pesada. As pessoas não sabem distinguir a carga negativa e a proporção da carga negativa. Deixa eu te perguntar. A Rosa dizendo, você está guardando tudo isso, vai ficar gravado, Rosa. Vai, está gravado. Os nossos livros, é que a Rosa, né?
acostumada já está conectada. Muitas perguntas aqui são eles assoprando também, ou a Rosa já traz vai lá nos conhecimentos acásticos, quer dizer, é uma situação que é a conexão sempre aparecendo, né? Por isso, só completando, essa história dos espíritos, né? Eles não é como os espíritas falam, que eles nos governam, que eles decidem quem nasce, quem renasce, que eles estão... Não é assim. Não existe isso, gente. Sabe? Isso é a explicação de uma religião querendo dar sentido para tudo, através da religião. É um filtro espírita que para ele serve, não tem problema, né? Mas não é assim. Mas não pode fazer a cabeça das pessoas do jeito que as religiões estão fazendo. Se tu te adapta, te sente bem, fica na tua religião. Não, a minha religião é melhor, eu vou fazer um trabalho, a minha religião melhor vai tirar o diabo. Eles convencem através dos medos e das carências das pessoas para torná-los fiéis às suas crenças. É isso que a gente estava falando. Desculpe, só para completar, porque, quer dizer, a evolução que eles querem em nós híbridos é justamente o controle dessas emoções, sabe? Quer dizer, primeiro... entender que a razão ela é importantíssima para organizar, né, assim, o raciocínio e até as energias, mas ela tem que entender o seu espaço, ela não é a dona aqui dentro. Aqui são 3 informações: razão, emoção e sensibilidade. Só que nós... e as religiões, por isso, são muito mais psicológicas e racionais. Em muitas religiões não existe o sobrenatural. É só emoção, né, e controle psíquico. Né, porque você tem que... e é isso que eles querem. Eles querem que a gente aprenda a controlar as emoções o mínimo possível, né, com as pessoas que são da nossa relação. Não é para usar a emoção no trabalho, não é para usar a emoção em nenhum lugar, a não ser com as pessoas que a gente ama. As pessoas, né, confundem. Emoção é para usar o respeito, é para usar postura, é para usar o companheirismo, o entendimento. Dentro do padrão, saber distinguir o peso desse sentido de valores. Nós fazemos vigílias. Vocês também fizeram vigília. Você vê e você vê que a gente passa, né? Mas o que vocês vão dizer assim, umas dicas, os conselhos, os cuidados que a gente, na visão de vocês, no que vocês já têm outro tipo de visão, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve fazer? Né, Rosinha? O que não se faz em vigília, Rosa? O que não se faz em vigília é ser curioso demais. A vigília, para isso é uma vigília, tu vai observar os movimentos, vai observar até o movimento dos astros, vai observar as galáxias, as estrelas, o que você falou, acho que você no começo, eu acho que era o que você queria falar. Não ser curioso demais. Eu achei isso espetacular. Não, porque se tu corta, a tua curiosidade já vem regado de informações. E a vigília é a busca de uma informação. Eu achei interessante isso. Mas isso eu posso levar para outras coisas também. Não ser curioso demais em um lugar onde você não precisa ir. Então, tem situações, claro que você vai fazer vigília onde tem ocorrências ufológicas, né? Quer dizer, e também aí a gente vai nos lugares, e até eram lugares que a gente até tinha segurança de ficar à noite, né? Tinha fazendas que nós entrava 6 da tarde e saía 6 da manhã. Né? Quer dizer, o pessoal ia para as cachoeiras, todo mundo, né? E nós lá no topo. E nós lá no ponto mais alto do Centro-Oeste, lá em Brasília, na Fazenda Imperial, né? 7 cachoeiras, e nós lá em cima já tinha até era um topo do morro assim que cabia o carro, né?
é onde a gente fazia a nossa fogueira, nós levava até a lenha e tudo controlado para não pegar fogo em nenhum lugar, né? E nem barraca os animais, e nem barraca, porque na época das secas também não tinha, não precisava de barraca, dormia no relento. Até por causa dos animais, né? O animal tem medo, não chega muito próximo. Nós já tivemos experiência de vigílias que teve oncinha. Por exemplo, já em Alto Paraíso, né, tivemos umas experiências lá, porque lá é um lugar também de muitas raças. Tem os aquáticos, né, os híbridos aquáticos, né, tem também os... e lá várias mulheres humanas foram atacadas por reptilianos, né? Atacada não, né? Teve relação, né, João? Sim, relações sexuais, e nasceram muitos híbridos lá, né? E tinha uns que se comiam muita carne e começavam a escamar a pele. Tem experiências, eu acho que deve estar relatado, alguém já falou nisso, né? Sim, foi atacado, teve uns que foi atacado. Rosa Maria, tanto que a gente foi, nós chegamos lá, tem uma turma que está nos esperando agora, que a gente chegou lá e com uma mensagem, né? Levamos uma mensagem, né, para um paranormal lá em Alto Paraíso, que ninguém naquela época usava cajado, e nós levamos um cajado, essa era a missão. Nós pegamos numa cachoeira, né? A Rosa contatou com um povo alienígena, e eles disseram, vai lá em Alto Paraíso, acha como é que eles chamaram, Rosa? Mas lá nós tivemos experiência com aquele muito. Lá teve, né? Experiência com e aí a gente levou levou esse cajado, achamos o guardião da cidade, era um cara, né, que estava lá, não sabia por quê, argentino, né? Um cabeleireiro argentino que largou tudo na Argentina, porque recebeu um chamado de ir para Alto Paraíso, foi lá e estava zanzando, não sabia, mas todas as noites ele saía de noite assim, caminhar, e depois voltava e dormia super bem. Se ele não fizesse isso, ele não conseguia dormir. Aí a Rosa, a nossa missão era entregar o cajado para ele, e dizer para ele qual era a missão dele. Isso, né? Era um pedaço de pau, né? Aí nós entregamos, isso aqui vai te ajudar, porque o que tu faz? Essa cidade aqui se transformou numa loucura energética. Tem um monte de gente fazendo um monte de bandalheira aqui, né? E o que tu faz à noite? Tu, com a tua energia, com a tua paranormalidade, tu passa pelas ruas e tu vai limpando isso tudo, né? Porque se faz muitas coisas que não faz sentido energeticamente. É isso? Ele queria uma coisa maior, ele não gostou muito da missão. Pegou o cajado e tal, né? Aí nós voltamos um mês depois, a cidade inteira de cajado na mão. Com cristal, cada um com... Gente, a gente... Né, quer dizer... Mas lá nós tivemos experiências de extra mesmo. Então tem muitas experiências. Né? Isso aí o João contou a parte mais... Mas só que era uma coisa alienígena, foi uma missão alienígena que a gente completou. O João, quando veio de Sul, foi fazer uma viagem, e me trouxe um anel de bronze, tipo um S, assim, um S, assim, uma volta assim, né? Aí botou no dedo, daí nós fomos para lá, para essa cidade. Cheguei lá, fomos passear e disse, gente, eu quero saber sobre sobrenatural. Começamos a perguntar. Aí uma moça, uma senhora disse para mim, tem um rapaz aqui que sabe muito, que é o nosso paranormal. Aí eu tinha um cabelo comprido, ele dizia, nós fomos encontrá-lo, eu disse, não tem nada disso. Mas como eu tinha um cabelo comprido, eu peguei a mão e passei no cabelo. Quando ele olhou meu anel, ele deu uma volta. Ele deu para trás e disse, eles avisaram que você vinha, então nós vamos te levar ao portal. E nós vimos a pedra abrindo. Uma porta. Foi uma noite de terror. Nossa, os reptilianos ali, foi muito forte. Até uma noite de terror. Esse rapaz, ele hoje já é um homem, né? Ele ganhou a vidência, né? Com o contato que ele teve quando criança com os reptilianos. Era um vidente muito forte.
e a terra que a família comprou era a terra onde tinha as montanhas, lá, né, naquela região de montanhas. E a gente viu, no final da tarde, assim, uma pedra enorme abrir assim, na montanha, uma porta, e nós ficamos lá. E era essa turma, né? Então é uma turma... acho que uma hora a gente conta em detalhes esse encontro. Né? Mas eu sei que foi muito forte esse contato, né? Até ele foi derrubado pelos reptilianos lá. Né? Foi... Eu quero até avisar a todos, quem não conseguir falar todas as perguntas, deixe aqui nos comentários, depois da live, o YouTube abre os comentários, que depois a Rosa e o João passam aqui e vão dar uma resposta para vocês. Dentro das possibilidades. Claro. Porque dentro das possibilidades, claro, é evidente que já estamos com a hora já muito avançada. Mas deixa eu fazer essa pergunta, que aí já é uma curiosidade. Vocês estiveram lá no Joelma? No edifício Joelma? Sim, a gente, nem tudo que se faz se filma. E nessa época do Joelma, a gente não filmava os episódios. Né? Nós fomos chamados lá por um dos 5 irmãos que construíram Joelma, que eram os donos do prédio na época do incêndio. E ele tinha os andares dele, que ele não conseguia vender, há muitos anos queria vender, é o Dr. Kassab, o pai da Cris, nossa amiga. E ele hoje já é falecido. E ele nos chamou, né? A Rosa entrou lá, entramos no Joelma, e a Rosa vivenciou lá toda a tragédia, aonde começou o incêndio, foi muito, muito forte, né? Só que nessa época a gente não filmava, né? Eu devia ter filmado, deu tanta coisa que eu não filmei, mas não tem problema, acho que não era para ser filmado. O importante é que depois, passou 3 meses, ele vendeu os andares dele, né? A Rosa conseguiu encaminhar muitas almas ali, né? E desfazer um problema mas que ainda até hoje ainda permanece, né? No todo do prédio lá, né? A gente não foi, nós fomos só em alguns andares lá, que eram os dele, né? Entendi. Uma pergunta para finalizar. Como que você vê o atual momento do nosso planeta, vamos dizer assim? E o que a gente pode modificar essa parte com todas as informações que vocês têm, que são passadas para vocês, que a gente vê que o planeta está... A Antártida está... As geleiras estão assim... tanto é que lá na minha praia de Atafona, o mar está invadindo, que já pegou 15 quarteirões de casa, destruiu casas, acabou com a vida de muita gente lá. É uma coisa que, se você pesquisar lá sobre praia de Atafona, vai mostrar a primeira coisa, a destruição do mar. E a gente vê tudo isso, né, a guerra, tudo. Então, o que vocês acham? Como que está esse atual momento do planeta? Tá bom, começando uma coisa. Essas catástrofes, isso tudo sempre houve, né? Se a gente estudar história, arqueologia, sempre houve. Está aparecendo mais porque a população aumentou. Então, lugares que não só foi constatado pela arqueologia, pela história. E tem uma coisa, lembra que eu falei do eixo da Terra? Isso já é e o eixo é o mínimo do mínimo, já está afetando. Agora, o que o homem precisa fazer é ter consciência de postura e de responsabilidade para conservar o planeta, porque do jeito que está, o planeta vai se manter, mas a autodestruição vai ser muito grande. Entendi. Gente, tá aí, né? A Dona Vilma agradeceu a resposta, tá? Obrigado. Tem uma coisa, olha bem, só agora eu vou aproveitar a completar mais um pouquinho. Os rios, tem bicicleta, tem sofá, tem carro, por que tem tanta gente? Porque o lixo
Se nós não temos o mínimo de responsabilidade de cuidar do lixo da minha casa, de separar, de ajudar, soma todas as pessoas. Nós não temos. Não, as pessoas são egoístas. Elas pensam são imediatistas. Quer dizer, para que eu vou botar todo mundo? Bota aí, entope, dá enchente. Para que eu vou pegar aquilo ali? Eu quero morar. Então, há uma falta de consciência humana. Nós confundimos muito o indivíduo. O indivíduo é um ser que tem a sua razão, a sua emoção, a sua história e se trabalha em comum acordo com os outros. Nós somos individualistas. É meu, eu quero que se dane, daqui 50 anos eu não estou mais mesmo que se ferre. Então, há uma diferença. O indivíduo se trabalha a favor da comunidade, não da comunidade que me convém, ou da comunidade da minha política, ou da comunidade da minha religião. É para um todo. E nós somos assim. Eu quero o meu grupo, a minha turma, ele não se preocupa numa junção para que haja verdadeiramente uma memória. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem. O que você vibra aqui, você vai vibrar lá em cima. Então, não tem religião, não tem reza, não tem nada que tire o que você vibrou. É verdade. É verdade. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Passamos mais de 1 hora do que combinado. Peço 1000 desculpas, João. Imagina! Tá? E olha que eu não pude fazer todas as perguntas. Tá? Quem for breve, deixar uma pergunta breve depois no comentário, à medida do possível, o João passa para responder. Tá? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma live, para mim, foi uma aula, tá? Não foi uma aula que eu tive. Eu falo por mim, tá? Estou muito feliz, quero agradecer muito a presença de vocês. E eu tenho certeza, pelo que eu vi aqui pelo chat, as pessoas ficaram ligadinhas no que vocês falavam. Obrigada, tá? Eu percebi que todos aqui que participaram estavam até. Eu peço 1000 desculpas que não tem. Se for perguntar a todos, eu posso fazer uma coisa: é convidar vocês depois para retornarem ao canal para a gente bater um papo com mais calma, que seja, mas sobre um assunto específico, alguma coisa específica. Porque, mas é interligado, né? Não dá para falar de um assunto sem outro. É interligado. É uma coisa só. Mas já estão convidados. O meu canal está de portas abertas. Tá? E quando vocês estiverem com o livro para lançar, tá? Vem aqui fazer o lançamento. Eu sempre faço aqui o lançamento de todos aqui quando vem, o Cristiano vai vir lançar aqui o livro dele, tá? E outros já vieram. O Daniel Robles tem um livro que ele, na época, falou também, foi Do Ouro ao Euro, é um livro espetacular. Teve vários, teve Enes, ufólogos que já deixaram aqui, que são escritores também, que deixaram os livros aqui para ser lançados, né? E eu faço questão que vocês venham lançar um outro livro aqui no meu canal também, além dos outros canais. E eu vou deixar as considerações finais com vocês dois. Olha, eu agradeço. Não quis fazer a cabeça de ninguém. É uma paranormal que se dedicou a vida toda nessas experiências e vivências e continuo vivendo, fazendo experiências, porque enquanto nós estivermos com vida, nós temos a possibilidade de experiências e não de radicalismo. Espero que vocês, algum pontinho alerte a cada um. Obrigado e boa noite. Então, eu queria convidar todos também que a gente... já são 7 anos que nós estamos preparando esse conteúdo alienígena, a gente acabou
não publicando e separando, porque o Caça-Fantasma já era muito louco. As pessoas já olhavam para a gente, já olham para a gente, né? E o que não é nem um pouco desconfortável, né? Eu até estranho, quando o pessoal não olha, estranho eu buzino, né? Para olhar. Mas a gente deixou esse conteúdo alienígena justamente quando eles liberassem. Eu venho fazendo o livro, eu escrevia, pegava, né? E não andava, foram 7 anos. E exatamente no mesmo dia, 13 de março, quando a gente começou a escrever o livro, há 7 anos atrás, e no dia 13 de março desse ano a gente lançou o nosso podcast, que na verdade é esse conteúdo que ia ser o livro Híbridos Mutantes. Nós transformamos em lives, onde a gente lê algumas páginas do livro e comenta. Então, em vez de fazer o livro, nós vamos fazendo um conteúdo gratuito para todo mundo, né? Onde as pessoas podem fazer, como na live, trazer perguntas e ir adequando também o conteúdo, porque é um conteúdo vivo. Nosso conteúdo é um movimento, né? Quer dizer, muitas coisas que a gente falou aqui, com certeza estariam no livro, que ainda a gente não tem. Então, são informações, né, como no último podcast, né, surgiram também. Então, todo domingo, às 8 da noite, né? Claro que vai ter domingo que a gente não vai poder fazer, mas a gente está fazendo essa live no canal Híbridos Mutantes. Não é o canal do Caça-Fantasma. É o nosso canal que ainda ele não é tão expressivo quanto o outro, né? Mas a gente está trabalhando para isso agora, que é o nosso canal de ufologia, os Híbridos Mutantes. Mas já tem 2 episódios. Já tem 2 episódios que pode, sim, tem o da Federação. Eu já vi. E tem o segundo que fala do canal, né, das vivências. Mas muito obrigado, querido. Adoramos, obrigado às perguntas. Até eu estou curioso com o que nós ia responder sobre isso. Muito obrigado. Cara, eu quero agradecer mesmo, cara. Eu fiquei super feliz. Eu sabia que ia ser uma live muito boa, que as pessoas estavam adorando, né? Que vocês iam vir aqui no canal. Então, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer de coração. Gente, vamos dar uma boa noite para todos. O pessoal do chat, uma boa noite. Boa noite, amadinhos. Olha aqui, a Narimã já botou aqui, ó. Contato Caça-Fantasma, visãoparanormal@gmail.com. E quem quiser, na descrição da live tem todos os contatos do João e da Rosa, Caça-Fantasma Brasil. E não se esqueça, tá, gente? Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ajude aí o seu amigo Rodrigo também a chegar lá aos 1000 inscritos, que eu estou precisando também. Isso mesmo. Falou, gente, querido. Muito obrigado a todos, gente. Uma boa noite. Até a próxima live. Um abraço. Parece que sabia que terminou o jogo. É impressionante. Ele disse, terminou, ela já levantou e veio.